Bom, queridos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que debaixo da graça, da bondade, da paz, daquele que vive e reina para todos sempre. Começando mais uma terça-feira de live, gente, mais uma terça-feira tão abençoada, transmitindo desse lugar tão abençoado que é a casa de Deus, lugar onde a gente desfruta da presença do Senhor, glorifica o nome dEle, onde Deus é exaltado na nossa vida todos os dias. E hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida também, você que está aí. A gente vai falar mais um pouco sobre tempo, a administração do tempo, a forma como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo e dessa forma nós poderemos, com toda certeza, suprir carências, alcançar propósitos, de forma melhor produzir resultados para que o nome do Senhor seja glorificado. Vem com a gente, irmão, na live, a gente vai junto até aí 9h30, no máximo 10 horas, mas a gente vai tratar de assuntos que vão ser abençoadores para a sua vida. Então compartilha a live aí, manda aquele compartilhar para as pessoas que você conhece, para as pessoas que precisam aprender, para aqueles que você quer que estejam conosco na live dessa noite, tá bom? Compartilhe também, você que está no Instagram, compartilhe pelo direct, mande para as pessoas, vamos juntos nessa transmissão simultânea na nossa live no Instagram, no Facebook, para levar o melhor de Deus para a sua vida, tá bom? Antes de dar paz a esse pessoal que está com a gente aqui, deixa eu dar paz aqui para a irmã Sara, pastora Elizabeth, Samuel, para a irmã Rosinha, irmão Cláudio, para a irmã Camila, irmão Anderson Baca, Deus abençoe a vida de vocês, meus filhos, poderosamente. Paz também para a irmã Ana Raquel, toda a sua família. Presbítero Paulo está aqui, daqui a pouco eu falo com ele. A paz também para a irmã Madalena, irmão Alcimar, papai e mamãe, Deus abençoe vocês. Irmã Vitória, toda a família, todo o pessoal, não sei se Vitória hoje está no Batata Show, mas no Batata Show, ok? Paulo mostrando ali a máscara do ministério e de pregar, e a máscara personalizada, feita pela irmã Ana Raquel, produto de qualidade. Deus abençoe poderosamente, tá? Paz para Karine, paz para Camille, irmã Márcia Cristina, Larissa, irmã Cláudia, irmão Tiago, Deus abençoe a vida de vocês. Também para a irmã Cíntia, aqui pedindo oração, vamos estar orando sim nessa nossa live. Fazer o seguinte, ao final da live a gente vai estar orando pelo seu pedido, irmã Cíntia, e por todos os demais pedidos aqui na nossa live, tá? A paz também para a irmã Má Soares. Eu estou indo aqui, não é que ela é Má, é o apelido aqui, né? É Marcilene Soares. Sua tia, Paulo? Paulo, você tem mais tia, mais primo do que eu tenho de lá idade, de Saquarema. Saquarema, morei lá, então. Morei em Saquarema, Vila Tu, Saquarema, morei aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, pastoreando a igreja. Pois bem, para esses que estão aqui com a gente, esses homens dignos de toda a nossa consideração, presbítero Vinícius, com a sua sapiência, capacidade, entendimento, cujo coração ardente. É uma honra inigualável, inexplicável, inarrável. O coração desse homem arde e explode pelos seus lábios, palavra de sabedoria extrema, que a gente tem até dificuldade de compreender a graça. A paz do Senhor, meu filho, Deus te abençoe. Sem palavras. Rapaz, querido. É muito bom estar com vocês, muito bom estar com eles aqui. Só que vocês não sabem que isso é uma festa. Toda live aqui faz uma festa. Eu não sei se você faz uma festa na sua casa no dia de live, mas nós aqui, quando chegamos aqui, fazemos a live. Chegamos aqui por volta de 7h30 e já começa uma festa acontecendo aqui, porque Deus está conosco. É verdade, tem dado vitória, né? Presbítero Vinícius, agora um pouquinho mais de paciência depois de digerir tudo isso. Na verdade, estou me recompondo, né? De tantos elogios que o coração não aguenta. Então a gente tem que respirar aqui, tomar uma água com gás para dar uma renovada. Sabe quem está na live aqui? Um amigo nosso, cara. Mas é mais seu até, talvez, do que meu pelo tempo, não pelo desejo, tá? O irmão Rodrigo, esposo da irmã Roberta Brito. Aí, tá aí? Tá aí, rapaz. Ô, Britinho. Bonitinho? Britinho. Britinho. É bonitinho também. Ah, sim. É bonitinho, bonitinho também. Mas eu sou mais. Paz, queridos. Deus abençoe a tua vida, você em casa aí. Vou fazer que nem o presbítero Paulo, né? Aperte o dedo aí, compartilhe. Isso. Eu tenho certeza que Deus tem
algo especial para a tua vida, para a tua família, não perca tempo, aplique o tempo em coisas boas, compartilhando a live de hoje. E é simples, Vinícius, tem um botãozinho escrito compartilhar. Manda nele. Você clica naquele botão, vai abrir uma outra tela, vai perguntar como você quer compartilhar. Você escolhe a forma que você quer compartilhar. É fácil. E compartilha. A gente tem compartilhado tanta coisa ruim, por que não compartilhar as coisas boas? É verdade, o compartilhamento faz com que outras pessoas possam desfrutar do mesmo alimento espiritual que nós estamos desfrutando. Isso é evangelização, Paulo. Isso é compreensão de que eu posso ser usado para levar a outras pessoas um pouco mais daquilo que Deus tem me dado, e assim eu vou abençoar outras pessoas. Mas a gente só faz isso, pastor, isso que eu fico às vezes sentindo aqui, que é o seguinte: a gente só faz isso quando a gente percebe que aquilo é bom pra gente. É verdade. É isso, a gente vai numa loja e observa que o atendimento foi bom, que o produto é bom, o que a gente faz? Você já vai indicando para os outros, para os amigos, para os familiares. Sim, perfeito. Então, se você tem gostado das lives, compartilha ela, porque vai ser bênção na vida de outras pessoas. Isso aí, começando agora, compartilha a live, vamos falar bastante aqui de Bíblia, Palavra de Deus, conselhos abençoadores para a sua vida, conselhos para que você aprenda a administrar melhor o seu tempo. Paulo, uma palhinha aí, quais os assuntos que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar em aprender a delegar e nós vamos falar da famosa procrastinação, porque não tem como falar de tempo sem falar dela. Então você vai me dizer que nós vamos hoje aqui tratar sobre como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo, aprendendo também a delegar aquilo que pode ser delegado, aquilo que pode ser passado para que outras pessoas façam, e isso é uma função bem administrativa, de liderança, de administradores do lar, da vida, da igreja, de todas as áreas. E também vamos falar sobre o perigo de deixar para depois aquilo que temos a oportunidade de fazer agora, que é justamente a procrastinação, e como isso vai se tornar uma bola de neve e vai acabar roubando o tempo de coisas talvez urgentes, importantes. Aquilo que seria só importante, ele muitas das vezes, porque nós procrastinamos, ele passa a ser urgente. E tudo que a gente faz, tudo que é urgente, a gente falou na live passada, tudo que é urgente a gente precisa do quê? Fazer com uma velocidade além do que de repente deveria ser feito. Então nós temos um grande risco de acabarmos deixando coisas importantes de lado por causa da urgência daquilo que foi procrastinado. Ou fazendo de uma forma negligente ou com uma atenção inadequada por conta de nós termos procrastinado. Sem qualidade, né? E aí, Vinícius? Vamos entrar nessa hoje, falar um pouquinho disso, filho? Na verdade, eu hoje, interessante disso, né? Eu hoje falava com um jovem da seguinte forma. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim para mim, eu preciso voltar para Jesus. Olha, que lindo. Maravilha, hein? E aí eu falei assim para ele, amigo, não perca tempo, o tempo é hoje. É hoje. Independente de onde você estiver, quer aceitar Jesus? Porque a gente acha que... A pastora ontem ligou para uma pessoa que estava hospitalizada e a pessoa aceitou Jesus pelo telefone. Exatamente. A pessoa falou, não estou podendo receber visita, não pode vir me visitar, então eu te ligo. E ela ligou, conversou com a moça, pregou para ela, ministrou, orou e ela aceitou Jesus pelo telefone lá no hospital. Por que a distância vai impedir que as pessoas... Quando Felipe encontra-se com o Etíope, rapaz, tem hora que eu ia a palavra... falar eunuco. Eu falei, não também, é eunuco. É porque a gente sabe quem é a pessoa, mas a palavra é que some. E ele disse, eis a água que impede de ser batizado. Então, às vezes, procrastinar as coisas, usando como desculpa a dificuldade da distância ou da situação, do momento, do lugar, acaba impedindo que a gente possa desfrutar de vitórias e bênçãos imediatamente, naquele exato momento. E ele me disse assim, eu preciso voltar para Jesus. Eu falei assim, cara, o tempo é agora. É hoje. É hoje. Onde você está? Se eu não puder ir, vou morar aqui. Onde eu estou, Jesus está. Onde você está, Jesus também está, rapaz. E aí, como nós estamos falando, não deixe para depois. Deixar para depois, você vai correr o risco de fazer e fazer com má qualidade, e muitas das vezes o que você faz não é aceito. Por não ter qualidade devida de ser entregue. E nós falamos na semana passada, Vinícius, que existem as coisas importantes, e as importantes precisam ter prioridade na nossa vida. Nós conversamos semana passada e falamos sobre urgente e importante.
O que é importante eu preciso fazer. E quando esse importante ele se torna urgente, significa que ele precisa ser feito agora. Você está me falando justamente de um camarada que entendeu que o que ele precisava fazer, que a salvação dele era algo importante e urgente. Porque eu e você não somos donos do nosso tempo. E nós não temos domínio e nem controle sobre ele. Isso é uma coisa que a gente fica sempre repetindo isso, porque embora as coisas já estejam em outros patamares de situação, mas nós ainda vivemos a circunstância, vamos chamar, consequente da pandemia. Ainda estamos vivendo isso em muitas áreas, em muitas situações. E talvez isso tenha gerado em algumas pessoas esse senso de entendimento de que o tempo que às vezes pensamos que temos, talvez não tenhamos. Isso talvez tenha que ser o maior aprendizado em todo esse processo. Entender que, às vezes, estamos muito seguros em relação ao tempo que temos e talvez não tenhamos tanto tempo assim. Então, precisamos aproveitar melhor esse tempo, tendo em vista que ele pode ser encurtado pelas circunstâncias da vida. O interessante um exemplo muito claro disso, que o tempo, se a gente parar para analisar, o tempo ele está correndo muito rápido. E a gente está muito focado na pandemia, no distanciamento, que a gente não está percebendo o quanto esse tempo está correndo. Cara, nós estamos já em setembro. Nós estamos em setembro, né? Eu já estou começando a vender coisa para Natal. Pro Natal, para dezembro. De Natal? É. Não é Natal lá de Saquarema. Não. Natal, ele está tão sumido que eu estou até preocupado. É que ele hoje acho que ele estava semana passada, eu acho. Tá, Terça-feira tem culto na igreja. Pensei que era independente. Ele só entra no segundo tempo. E aí você para analisar. É jogador famoso. É o segundo tempo, não. É jogador pode, famoso. Você analisando, eu falei assim com o Flávio, eu falei assim, rapaz, nós já estamos começando a querer vender coisa para Natal. E ainda tem tantas datas comemorativas, o tempo ele passa muito rápido. Nós já estamos botando na rua coisa para dezembro. Nós estamos no mês 9 ainda. Exatamente. Então, se o tempo passa rápido, por que a gente perde tanto tempo? É porque a gente ainda não aprendeu a valorizar o tempo. A gente valoriza determinadas coisas que a gente pode fazer com o nosso tempo. E a gente se prende demais a elas porque algumas coisas são muito prazerosas, embora improdutivas. São muito prazerosas, embora não tragam resultado nenhum, nem a médio, nem a longo prazo e nem a curto prazo. Seja apenas uma coisa para o momento, instantânea. Prazeres momentâneos que são concebidos, alcançados através da utilização do tempo e que consomem a nossa oportunidade de usar o tempo para torná-lo algo produtivo para a nossa vida, nossa família, nosso futuro, nossa vida financeira, espiritual, psicológica, sentimental. Todas as áreas da nossa vida podem sofrer, vamos dizer, os benefícios da boa utilização do tempo, mas a gente perde muito tempo com aquilo que não deveria usar. O senhor falou isso agora, a Bíblia fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, então nós da família temos uma certa dificuldade às vezes para falar de determinados assuntos com os nossos filhos, né? Olha, não. Mas é verdade. Pois é, então, sim. Hoje eu estava conversando com o Gabriel, levei ele para um ensaio, aí eu querendo saber, né, dos Ele fez projetos. alguma coisa errada? Não, rapaz, eu não tenho como. De vez em quando eu fico querendo também para dar um puxão de orelha, mas ele é difícil. Ele é bênção. Então eu estava conversando com ele. Faz isso não, que eu tenho que ter alguma coisa para falar lá em casa com a Sara. Você sempre ele faz torce isso. pro Botafogo. É isso é um problema. Eu estava conversando com ele e querendo saber dele quais são os projetos dele, né? Sim. Rapaz, quais são os seus projetos? Conta para mim. Aí ele falando sobre o que ele almeja, o que ele está se preparando e tal. Aí eu falei, pô, beleza. Fantástico. Né? A gente está falando de tempo, vocês vão entender. Então eu falei com ele assim, beleza, você está falando de uma coisa que vai acontecer daqui a 5 anos. Por isso que eu falei, que o senhor entrou num assunto aí, né? Você está falando de uma coisa, você está se preparando para uma coisa que só vai ter resultado, você está aplicando o tempo, você está investindo o seu tempo em algo, mas que ele só vai produzir resultado daqui a 5 anos. Agora eu quero saber de você, durante esse percurso, até esses 5 anos onde você vai colher resultado, você vai esperar chegar aos 5 anos, você não vai pensar em nada para você ir colhendo algum resultado no meio do caminho, até esses 5 anos? Porque existem coisas que você pode fazer enquanto você está no seu objetivo principal, tá?
Eu leio tanto livro ao mesmo tempo que às vezes fica difícil citar. Mas nesse livro que nós estamos lendo aí, que o senhor leu, que o senhor me emprestou, da liderança, do Maxwell. Através da influência. Ele fala, num determinado momento, ele fala sobre metas curtas que você precisa ter. Então você tem uma meta longa, mas se você tiver só com a sua meta lá na frente, mas e durante esse percurso, você não consegue fazer nada que seja produtivo, que já vai te gerando resultados até o outro acontecer? Vou tentar trazer uma forma aplicável aqui. Tony Robbins também fala muito sobre isso. Aplicar ao coração dos irmãos de uma forma bem simples, isso que você está falando. Poder sem limite, Vinícius. O seu objetivo é chegar ao segundo andar, não é isso? Onde você quer chegar? Segundo andar. Mas para isso você tem degraus que você precisa construir, que são justamente os degraus que vão te dar condição de chegar lá. Então, eu vou aplicar aqui. Por exemplo, tem gente que sonha em ser advogado. Quanto tempo ele precisa para estudar para ser advogado? 5 anos, pelo menos. 5 anos, pelo menos. Mas isso não significa que antes de se formar advogado, ele não possa ser um auxiliar numa firma de advocacia, ele não possa trabalhar em algum outro emprego que ou tenha uma ligação pelo menos pertinente com o que ele quer, ou que pelo menos gere a ele uma renda, até mesmo para pagar o seu estudo, até que ele complete o tempo que ele precisa para poder exercer a advocacia. Então, é necessário realmente ter pequenas metas e aproveitar o tempo, ficar esperando que as coisas aconteçam sem uma atitude nossa em direção a essas coisas, vai ser simplesmente perda de tempo, porque elas não vão acontecer. Exatamente. Bom, tem gente aí com a gente na live, Paulo, e eu quero convidar o pessoal a participar com a gente, mandando a sua mensagem, o meu saiu aqui, eu perdi a mensagem, a Vitória Não, eu já vou ler a da Vitória aqui, mas, irmão, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, fale conosco. Nosso tema hoje é como aproveitar e entender melhor e aproveitar o tempo. Vamos falar um pouquinho sobre delegar algumas tarefas, o que faz com que o seu tempo seja otimizado automaticamente, porque você pode estar fazendo uma coisa enquanto outras pessoas, não vou trazer mais Vinícius aqui não, enquanto outras pessoas estão fazendo outras coisas. Então, ao mesmo tempo, 2 tarefas estão sendo realizadas. O senhor lembra que tinha um desenho, esse o senhor lembra, não vem dizer que o senhor é novo não. Tinha aquele homem mola, tinha um homem água, tinha um invisível e tinha um multi-homem. Lembra? Não vem falar com isso não. O homem gelo olha, não, né? eu tô no altar, cara. Eu não sei do que tu tá falando. É o homem gelo não. Diante do rei. É mesmo? Não sei não, cara. Acho que é o gelo. Tinha aqueles 4 super-heróis que tocavam, que eles eram músicos e transformavam em super-heróis? Eu sei lá o que é isso, não? Paulo. Não. Que bom, então tá bom. Então o senhor é mais novo do que eu, tá vendo? É o homem gelo, acho. Hã? Não. Eles eram cantores de rock. Aí eles transformavam em um super-herói. Ele dividiu o desenho junto com aquele que era um menino que tinha um robô grandão. Tá bom, isso significa que o senhor é mais novo do que eu. Você tirou no baú. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existiu o multi-homem. Eles transformavam em vários se multiplicavam. Vários personagens. Delegar é justamente isso, é você poder estar em vários lugares, executando várias tarefas, não sendo você. Exatamente. Que você lindo, consegue. Né? Isso é fantástico, rapaz. É porque as pessoas, por exemplo, a liderança faz muito isso. O que as pessoas talvez não entendam, o significado assim, talvez mais prático de em meu nome fareis. Quando você chega e fala assim, em nome de Jesus, você está dizendo assim, eu sou um representante dele, estou aqui trabalhando com a autoridade que ele me deu. Então, baseado nessa autoridade, que o nome dele eu estou usando aqui, porque ele me deu essa autoridade, então eu estou trabalhando para ele e fazendo por ele alguma coisa. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, talvez pregando em nome de Jesus, alguém está curando em nome de Jesus, outro está louvando em nome de Jesus, alguém está ganhando uma alma, produzindo libertação, libertando, expulsando o demônio em nome de Jesus. Então é um nome que dividiu tarefas, Jesus dividiu tarefas, multitarefas, através de uma autorização dada. Você é representante dele e em nome dele, com essa autoridade, você faz para ele várias coisas ao mesmo tempo,
dentro desse nosso imenso planeta, feito por pessoas diferentes em lugares diferentes, várias coisas acabam acontecendo ao mesmo tempo. Isso é otimização do tempo, isso é capacidade de perceber alcance através desse delegar de responsabilidade, desse delegar de autoridade. Vamos entender, por exemplo, escola bíblica dominical. Se a gente tivesse que cada pessoa dar aula para uma determinada classe, a gente talvez precisasse usar o dia inteiro para dar aula. Mas então você divide e dá a cada classe um professor. E ele tem ali delegada a liberdade e a capacidade, ele vai buscar, e a liberdade e a autoridade para ministrar é dado pela liderança. Então você consegue atingir diversas classes, diversas pessoas no mesmo período de tempo, 1 hora, 1 hora e meia de aula, você atinge diversas classes, porque dentro daquele mesmo tempo, pessoas tiveram delegadas as suas liberdades para poder ensinar. Então, acho que isso ajuda a gente um bocadinho a entender na prática como, à medida que a gente delega algumas coisas para serem feitas, a gente consegue alcançar muito mais resultados com o mesmo tempo que nós temos. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: delegar não é transferir trabalho. Delegar, quando você fala em delegar, sabe aquele, tem um ditado que às vezes a gente usa, todos nós já usamos alguma vez: poxa, é melhor, se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Não é isso? Na verdade, o que você fez aí? Você não delegou. Se alguém não fez o serviço do jeito que deveria, e isso acontece, mesmo com nós que somos mais treinados, isso pode acontecer. Mas isso acontece porque você não delegou, você transferiu o trabalho. Porque delegar é tornar, por isso que Jesus fala, fazer como, né? Porque você, quando você delega, você dá toda a capacidade e todas as instruções necessárias para que aquela pessoa faça conforme você faria. Então vamos lá. Então parei. Vamos aqui, porque isso aqui agora foi muito importante. Botou na barra, Não, então existe uma diferença. Enquanto ele ficar tomando água e não quiser falar, a gente vai falando, né? Existe uma diferença. Dizer que vai dar outra live aí, pastor. Quando o senhor fala assim, então peraí. Não, é porque isso é muito importante das pessoas entenderem. Então existe uma diferença entre delegar e transferir. Quando você transfere, você simplesmente diz faça, e você espera resultados que você não deu à pessoa condição de produzir. Então isso é injusto, isso é de todas as formas desumano, isso é desonesto. Você dizer assim, faz, eu não vou te ensinar, não vou te dizer, não te darei as armas nem a condição de fazer, mas espero que você produza um resultado excelente, porque eu só vou cobrar. Então isso não é delegar. Isso é transferir responsabilidade e esperar que as coisas aconteçam. Quando você delega, você está dizendo, faça, mas olha, as condições para fazer são essas, as armas para produzir esse resultado são essas, é dessa forma e ainda vou te dar apoio. Correto? Ainda vou estar aqui à disposição para te ajudar, para tirar dúvidas, para te conduzir por esse caminho, para que você alcance o resultado esperado. Você só delega alguma coisa para quem você está mentoreando. Então, nós vamos tentar inverter um pouquinho isso. Então, eu posso dizer que esse problema não se aplica só a quem está com a responsabilidade de delegar e acaba transferindo, mas esse também é um problema que acompanha muitas pessoas que não gostam de ser delegadas, mas gostam de receber transferência. Porque tem gente que não gosta que você explique a elas como as coisas devem ser. Elas se sentem ofendidas, limitadas, até mesmo elas se sentem diminuídas quando você começa a dar a elas muitas orientações e diz, precisa ser assim, tem que ser assim, é desse jeito, por causa disso e aquilo. E a pessoa pensa que isso é uma limitação da sua capacidade, quando na verdade você está apenas delegando e mostrando como a pessoa precisa agir para que os resultados sejam aqueles que são esperados. Vai dar outra live mesmo. Estou falando. Porque o senhor mexeu aí, aí a gente não vai falar sobre isso, que a gente está falando sobre administração do tempo. Mas o senhor está falando aí as características de uma pessoa que não está nem preparada para ser liderada. Sim, ela não pode, ela está demonstrando que de forma alguma ela pode ter
essa autoridade delegada sobre a vida dela para fazer alguma coisa em nome da sua liderança, porque ela quer fazer com transferência de responsabilidade. Ela não quer fazer com compreensão de autoridade e com limitação por estar debaixo de tal autoridade. Eu vou citar de novo, eu não sei se falamos na live de tempo ou se nós falamos na outra live sobre outro assunto, mas eu entrei numa consultoria recente e eu comentei que a primeira coisa que eu fiz quando eu reuni o pessoal, eu falei assim, o que eu peço de vocês é uma mente aberta, porque eu não quero dizer aqui que eu tenho todas as respostas, mas eu não quero que vocês se fechem achando que eu não tenho nenhuma para dar. Então eu tenho aqui alguma coisa que eu quero colaborar, eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa para colaborar, mas a gente precisa estar o quê? Com a mente aberta. Então o liderado, tá? Quando ele quer transferida para ele uma tarefa, aí tem vários fatores que podem estar acontecendo. Ele não serve para ser liderado, ele não está em obediência à sua liderança, aí entra outros que tentam, vai fugir o nosso assunto aqui, mas ele não está, ele está em rebeldia. E aí ele cai no pecado de Satanás, porque Satanás é aquele que um dia foi limitado a um determinado posto, a uma determinada tarefa, limitado por um Deus que é livre e superior e tem sobre o ser humano e sobre todas as criaturas, no caso, o próprio Satanás, que criatura é de Deus, vou corrigir aqui, Lúcifer, criatura de Deus, Satanás, resultado da sua própria rebeldia. Mas o próprio Lúcifer estava debaixo de uma autoridade e uma limitação, e ele não aceita aquela limitação. Ele queria transferência, então. Ele queria liberdade para fazer do jeito que ele quisesse. Embora Deus nunca faça isso, porque Deus não é alguém que foge das suas responsabilidades. Mas ele tentou forçar Deus a abrir mão da sua autoridade e permitir que ele fosse um resultado do seu próprio desejo e do seu coração. Então isso é rebeldia contra a autoridade divina. O interessante é que eu sei que a gente, não sei se está fugindo, mas o que eu vou falar agora pode ser que... Não, porque a gente está falando sobre a administração do tempo e o assunto da delegação. Porque essa colocação que você fez de delegação e transferência... Porque a gente confunde muito isso. É muito sério, a gente confunde muito isso, Vinícius, porque se a gente quer administrar bem o nosso tempo, você vai falar, tá? Só vou te ajudar para você poder falar. A gente está falando sobre a administração do tempo e falou que uma das coisas para você poder ter o seu tempo, porque é muito normal da gente dizer assim, eu estou sem tempo. Estou sem tempo, eu não tenho tempo. Mas tem várias coisas que você poderia delegar para outras pessoas para que realmente você consiga. Porque a gente tem que entender o seguinte, nós crescemos em patamar de conhecimento. A gente está falando sobre crescimento, maturidade, nós crescemos, nós evoluímos. Então nós vamos chegar num patamar onde a gente vai precisar, a nossa mente, estar preocupado com assuntos mais importantes e a gente pode começar a delegar outras tarefas. Mas eu fico dizendo para mim que eu não tenho tempo, mas eu estou me ocupando de tarefas. A palavra não seria tarefas inferiores, tá? Porque na administração a gente aprende que nada é inferior. Mas a gente fica se preocupando com tarefas que naquele momento, para o nosso conhecimento e nível que nós estamos, a gente precisa delegar aquilo. Só que a gente fica com receio de falar, a gente sempre fala assim, não quero delegar. Porque eu delego, a pessoa não faz como eu. Não faz porque nós não estamos delegando, estamos transferindo. Porque quando você delega, você... quer ver? Vou deixar você falar. Sim. Gabriel gosta muito de cozinhar. Tá? O sonho dele é quando ele casar com a sua filha e fazer pratos gostosos. Eu tô falando... Entendeu? Mas essa conversa aí de hoje... Aí a Flávia fica lá, que a Flávia é muito boa na cozinha, a Flávia fica passando algumas tarefas para ele. Aí no começo, ela jogava, eu falei assim, não, para que ele faça igual você precisa dizer exatamente como ele deve fazer, como se você estivesse fazendo. Sim. Então você vai dizer, até para lavar, olha só, quando a gente delega é assim, você não lava, você vai dizer para ele como que você lava. Você lava só, porque o jeito de eu lavar é diferente do seu. Você pega, você esfrega, você pega, é uma quantidade de água, aí eles ficam até me provocando. Então você abre uma torneira com um determinado jato de água, que é diferente do meu, tem uma certa abertura, tem um certo tempo. Detalhes. Isso é delegar. E o meu raciocínio é o seguinte, sobre o que o pastor acabou de falar, sobre a questão da delegação,
eu viajei aqui na seguinte forma: quando você delega funções ou dá a essa pessoa determinada uma autoridade para que ela possa falar no teu nome, ou para que ela possa gerar o teu projeto, o teu sonho, automaticamente essa pessoa, ela não vai ser só vista por ela, mas ela vai ser vista também por você. Ou seja, as pessoas que estão ao redor dela não só vai ver o João, mas também vai ver o Anderson, porque ela está ali em nome do Anderson. Sim. E quando você fala do mundo espiritual, da igreja, de afazeres eclesiásticos, a gente entende que não é só o meu nome que está exposto, mas existe toda uma família, existe todo um ministério. E aí, quando você faz de qualquer maneira, quando você não entende que você foi delegado porque as pessoas confiam em você, porque você é especial, você acaba deixando de desejar, não somente para você, mas para outras pessoas. Eu acho que Sara se manifestou aí pela essa risada aí. O comentário da Sara, eu sabia que ela ia comentar. Não tem nenhum sentido, necessidade desse comentário. Quando você falou sobre o projeto de 5 anos, já falei que ela ia... Esse comentário da Sara não tem nenhuma necessidade de existir. Mas, gente... A gente precisa entender isso. Na administração, a gente fala o seguinte, que o administrador, ele ocupa uma visão holística. O líder ocupa uma visão holística. Tá? O senhor está querendo saber o que é holístico. Explica ele, pelo menos. É o que, varão? É o que? A água parou. Holística, ó. Consegue ver tudo. Então, o senhor aqui, na igreja, por exemplo, né, se a gente for querer, vamos usar esse exemplo. O senhor é esse quem tem a visão holística. Sim. Nós aqui, por mais que a gente esteja bem envolvido, sabendo tudo, a gente querer fazer algo sem comunicar ao Senhor que tem essa visão holística, que tem o projeto todo na sua mente, a gente corre um sério risco de estar fazendo justamente aquilo de acordo com o nosso coração, e não de acordo com que, de repente, pode ser que o que a gente venha falar, o senhor vai chegar e falar assim, isso mesmo, tem até boas intenções, né, varão? Mas talvez então, não está dentro da... Pode ser que se encaixe direto e fale, não, exatamente, é isso mesmo, mas pode ser que fale, rapaz, olha só, na minha visão, segue aqui, ou até dizer, rapaz, não, desse jeito porque, não Paulo, tem nós temos uma geração... Isso é administrar tempo, é entender isso. É porque isso é que me incomoda. Nós temos uma geração, e isso é fugindo das 4 paredes da igreja, vai longe isso. Sim. Nós temos uma geração que tem uma dificuldade imensa de entender a necessidade de orientações. Quando você começa a orientar, ele já diz, não, eu sei. Sabe o quê? Essa é a palavra, eu já sei. Você fala assim, vai lá e faz, tá bom. Eu nem disse o quê? Pois é, mas aí vai e depois viu e vai fazer errado. Entendeu? Aí você, às vezes, tem que deixar aí. Mas era para fazer o quê mesmo? Viu como você perdeu tempo porque não quis ouvir? Então, ouvir é importante. Às vezes você caminhou por um percurso cheio de contratempos e você aprendeu a lidar com aquilo, a superar, a vencer e descobriu a forma de atravessar aquele caminho de forma mais rápida e com menos prejuízos. E você tem essa capacidade, por causa da experiência, de orientar as pessoas para conseguirem aproveitar melhor o seu tempo, a sua caminhada e não se perderem nos mesmos problemas que você se perdeu. Então você vai orientar para que a pessoa saiba o que fazer da melhor forma possível. Mas a nossa geração é meio arredia ou completamente a esse tipo de orientação. Eles consideram a sua orientação como uma ofensa. Eles acham que você dizer o que eles têm que fazer ou como tem que fazer, que isso seja um absurdo, como se você não tivesse direito de fazer. E a grande questão é que eu estou debaixo de autoridade, você está debaixo de autoridade, Vinícius está debaixo de autoridade, todos nós vivemos debaixo de autoridade. O apóstolo Paulo fala, todo ser humano, todas as pessoas estão debaixo de autoridade. Todos nós vivemos debaixo de autoridade em algum nível. Então nós precisamos nos submeter às lideranças, às diretrizes determinadas por essas lideranças. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de obediência na questão da palavra de Deus, ela vai citando eu vou chamar cada ramificação disso, fala lei, preceitos, mandamentos. Então a Bíblia está falando o seguinte, cada aspecto que você puder imaginar do que é uma diretriz
você tem que obedecer. Talvez você diga, mas isso não é mandamento, mas é um preceito. Mas isso não é um preceito, pastor, mas é necessário ouvir, é necessário aprender. Por quê? Porque existem em todos os aspectos de alguém que está debaixo de algum tipo de liderança a necessidade de ouvir e de caminhar de acordo com aquilo que esta liderança entende administrativamente que seja necessário, considerando que esta liderança esteja dentro dos princípios da palavra de Deus. Se a sua liderança não está debaixo da palavra, você tem duas opções: tentar convencê-la, conversar com ela, mostrar que aquilo te incomoda porque não está dentro da palavra, ou você pode até não estar mais debaixo desta liderança, é uma opção sua. Agora, a única coisa que não se pode fazer é lutar contra esse tipo de liderança ou de autoridade delegada, se aproveitando de confiança e oportunidade para implantar o seu próprio desejo e coração, deixando de lado as diretrizes que te foram passadas, porque isso é justamente o trabalho de Satanás. E é isso que é preocupante no nosso tempo, é isso que nos dói, é isso que a gente tem que entender, porque à medida que eu delego, eu estou procurando melhorar a minha administração de tempo e transformar o meu tempo em algo mais produtivo. Mas quando eu delego e quem recebe a autoridade delegada não entende a sua função dentro do processo, ao invés de me gerar frutificação por causa do aproveitamento daquele tempo, isso vai gerar para mim uma perda de tempo, porque eu vou ter que corrigir, consertar, resolver e viver algum tempo sofrendo as consequências da atitude de alguém que não entendeu quais eram as diretrizes, porque não estava ouvindo, delegando a você, mesmo dando as informações, estava ouvindo, estou te transferindo a oportunidade. Ao mesmo tempo que o contrário também é extremamente ruim. Líderes que se omitem, se ocultam e dizem assim, não faz você. Eu vou falar uma coisa aqui, que vai ter talvez pedrada para tudo quanto é lado para mim aí. Vai, mas a gente já está falando do assunto, já saiu um bocado de gente aí já. É assim mesmo. Então, eu vou falar uma coisa aqui que talvez gera pedrada. Porque machuca, né? Você quer ver uma coisa que é problemática? Não é células. Células não são problemas. Dividir a igreja em célula não é problema nenhum. Quer ver onde está o problema? Pastores que falam assim, você é o líder da célula. Pastor, mas tem um... resolve lá você. Quantas pessoas você tem capazes de resolver, ouvir, saber e resolver problemas a nível pastoral? Você só pode delegar a tarefa de dar conselho para alguém se aquela pessoa estiver preparada para isso. Então, aí a gente passa por quê? Senão você até mata essa pessoa. Por um monte de gente que não tem essa condição e por não ter essa condição acaba vivendo sobrecarregado dentro desse processo e se vê obrigado a ter uma resposta que não era para ele ter e acaba muitas vezes respondendo equivocadamente e trazendo mais problemas sobre a vida daqueles que precisam de orientação do que ajuda. Então, quando você transmite responsabilidade, porque hoje tem isso aí, muitos pastores querem o quê, Paulo? Eles querem ficar na sua redominha, em cima do púlpito, entrando por uma porta separada, saindo por ela, sem contato com as pessoas, sem contato nem telefônico e pessoal. Tem pastores que amaram a pandemia, porque aí é uma desculpa, não vou na tua casa, tu não vem na minha, porque nós estamos em isolamento social. Pessoas que são avessas à comunicação, avessas a relacionamento pessoal, avessas à conversa, avessas a lidar com os problemas e querem transmitir isso para outras pessoas. E quando fazem isso, muitas vezes elas entregam futuro, entregam famílias, entregam alma e entregam até a salvação das pessoas na responsabilidade daqueles que não deveriam ter essa responsabilidade. Esse tipo de líder pode até estar matando o liderado, Sim. Ao invés de estar fazendo ele evoluir. Então ele não está delegando e não está aproveitando o tempo, ele está destruindo as pessoas e está perdendo tempo, porque o tempo dele não vai produzir fruto para a eternidade, vai produzir condenação para a eternidade. Na verdade, a gente fica em dúvida se realmente é líder, né?
qual é a visão de liderança que ele tem, né? Porque eu acho que se ele faz isso e não, porque ele não tem a consciência, bom, do meu ponto de vista, né, de que o tempo que ele está perdendo em fazer isso, mais tarde, como o senhor disse, ele vai receber frutos amargos dessa delegação a essa pessoa que não tem condições, ou que tem condições e ele não quer nem tomar parte do assunto do problema, e acaba virando para ele automaticamente em um tempo determinado. Por que a gente está falando aqui que delegar faz parte de administrar o tempo? Porque delegar traz consigo o seguinte: para que eu possa delegar algo para alguém, eu preciso fazer o que o pastor falou. Eu preciso investir. Eu não vou falar de gastar, porque não se gasta. A gente tem que parar nessa mania na vida e achar que a gente gasta alguma coisa. Na verdade, a gente não gasta. Quem gasta é tolo. A gente investe. Então, você investe um tempo ensinando alguém alguma coisa que depois vai te gerar muito tempo. Sim. Só que no primeiro momento você precisa investir um tempo naquilo, em explicar e bem explicado. Quanto mais tempo você investir em explicar, ensinar, mentorear, para que a pessoa tenha autonomia suficiente para que possa executar aquela tarefa agora sem a sua presença mais, é aí que você passou a ganhar tempo, porque o seu tempo vai ser multiplicado lá na frente. É uma pirâmide, né, Paulo? Você investe em você, então você aprende, cresce, produz. Então você vai investir em pessoas que vão poder realizar o mesmo processo produtivo junto com você. E aí você multiplica a sua capacidade de frutificar. E na mesma qualidade. Na mesma qualidade. Mas isso aí precisa justamente desse investimento. É o Vamos que a lá. gente está falando, que delegar Exatamente. é diferente de transferir. Você tem uma empresa que é franqueada, não é isso? Você é um franqueado de uma franquia. Logicamente, você já deve ter ouvido histórias de que o franqueador, aquele que começou a franquia, deve ter primeiro errado, aprendido, know-how. até que ele criou um modelo. Criou um know-how. Um know-how, rapaz, novas palavras, né? Até que ele conseguiu criar um modelo que ele considerou sustentável financeiramente e capaz de transmitir aquilo que ele desejava através daquele modelo de franquia, e que ele entendeu que também poderia ser aplicado a outros lugares através de outras pessoas. Então ele primeiro aprende, cria, processa. Depois ele vai entender como ele vai transmitir esse conhecimento, o processo e a condição para que outros possam executar o trabalho da mesma forma. Porque não existe possibilidade de ter sucesso como alguém que começou uma franquia teve, se você resolve caminhar de forma diferente daquilo que foi proposto pela franquia. Fazendo igual, já existem muitos desafios e dificuldades. Imagine tentando inventar algo que você não sabe se vai dar certo, a chance de dar errado é imensa. Então, quando você consegue fazer isso e as franquias se espalham, tem grandes pelo mundo afora aí, não é? Grandes franquias, área de estética, área de alimentação, todas as áreas, né, automotivas. Você tem grandes franquias que seguem um modelo de gestão, de administração, de processo, que conseguiram sucesso fenomenal, porque conseguiram ao mesmo tempo estabelecer um padrão de serviço em vários lugares, ao mesmo tempo, através justamente desse processo de eu aprendo, eu ensino, treino pessoas para conseguir fazer exatamente igual aquilo que eu estou fazendo. Não é assim? Não, é exatamente assim. Na verdade, toda franquia ela faz muito bem feito o delegar. Disseram que o seu chá deve ser gostoso, Paulo. É o mergulhinho, ele fica mergulhando. É minha tia. Eu sei. Ô, tia, é uma delícia. Eu não sei pra minha família, né? Porque esse aqui é sem açúcar. Minha família são tudo formiguinha. Vocês me explicam depois por que ele só gosta de chá sem açúcar, tá? O nosso é diferente, é café com leite com canela. Que Nossa delícia, família é pastora. tudo formiguinha, tia. Parabéns. Eu não sei se vai gostar desse aqui, não. Mas eu vou mergulhando aqui para ele ficar mais forte. Né? Mas A tia Marta não. Não, a tia Marcilene. Para administrar bem o seu tempo, você precisa aprender a delegar. Tá? Delegar, mais uma vez, nós vamos falar de novo, não é transferir responsabilidade.
É você investir o tempo, explicar para que uma pessoa seja capaz de fazer algo como se fosse você fazendo aquilo. Os pais, né? Os pais, eles estão nessa corda, vamos dizer assim, de delegar para os filhos, exatamente como você acabou de dizer sobre a questão da comida, né? Como que lava a louça, o fluxo da água, onde que abre, né? De uma forma muito clara, os pais que estão nos ouvindo, muitas vezes os filhos falam assim: eu não quero ser igual a papai, não, tá doido? Eu não quero, a filha, jamais eu vou querer ser igual a minha mãe. Então, preste atenção, temos um né? problema, né? Se não quer ser igual, temos um problema, né? Exatamente. Preste bem atenção como você está fazendo. Se você talvez está transferindo isso para o seu filho, ou se você está delegando a ele o que ele tem que fazer quando ele for mais velho, lá no futuro. Então, preste bem atenção, porque talvez você está agindo de uma forma errada dentro de casa, invista tempo, né? E você não tem retorno dele ou dela, porque Vinícius, realmente não tem investido esse tempo de qualidade. Vinícius e Paulo, Jesus foi mestre em todas as áreas, mas talvez nenhuma se compare a essa qualidade que ele teve. Ele entendeu o seu tempo. Quanto tempo eu tenho? Meu ministério começa, vamos aproximar aqui, porque essas datas não são importantes dentro do contexto, mas 3 anos, 3 anos e meio, ele tem para, vamos dizer, compor, formar, trazer do nada um grupo de pessoas que pudessem abraçar o seu propósito e continuassem a pregar o Evangelho, a se tornarem, então, os fundadores de uma igreja que cresceria e alcançaria o mundo inteiro. Então, ele precisa investir o seu tempo com muita sabedoria. Ele não pode se ocupar com coisas que não eram urgentes. Ele tinha uma urgência, porque o tempo dele já estava limitado. Jesus sabe que ele tem 3 anos, e ele tem que se preocupar em... Até tem um livro que é fantástico, quem nunca leu, procure ler, chamado Treinamento dos 12, e é um livro fantástico, porque Jesus vai se preocupar em treinar aqueles discípulos para realizarem o trabalho após a sua partida. Então o tempo dele é voltado para quê? Em tudo ensinar. Então Jesus faz isso com maestria. Ele acaba de falar, de dizer uma parábola, de ensinar, de trazer um ensinamento, as pessoas vão para casa, está tudo bem? Não. A primeira coisa que ele faz é ir para os discípulos e falar: e vocês, entenderam o quê? Qual foi a compreensão que vocês tiveram do que a gente fez hoje? Porque eles lá, eu quero saber vocês. E aí os discípulos: Senhor, entendemos. Com eles eu falo de um jeito, com vocês eu estou disposto a falar de outro jeito. Há muitas coisas, e aí a Bíblia diz que estavam ocultas a outros, mas Jesus esclarecia os discípulos, porque o propósito era usar o tempo para ensiná-los. Jesus sabia que não adiantava ele tentar falar daquele jeito com a multidão. Não ia Não produzir adiantava. o fruto de tempo que ele queria. Então, essa liberdade, às vezes, é muito confundida com tentativa de buscar aplausos. Entende o que eu estou te falando? Eu estou falando que eu já passei por isso. De você acabar um culto, acabar de ouvir uma mensagem, acabar de, às vezes, até pregar uma mensagem e chamar aqueles que estão ao seu redor, cujas preocupações que você tem é de formar como líderes, e você falar assim: e aí, o que você entendeu? Compreendeu? O que você aprendeu? Ouviu isso ali, aquilo que a gente ouviu hoje, você percebeu? E isso às vezes é confundido como uma tentativa que você tem de, quando são outras pessoas pregando, de você criticar a mensagem do outro, ou quando é você mesmo pregando, de você tentar buscar aplausos ou se exaltar. As pessoas precisam entender que dentro do processo de formação de líderes, dentro do processo de formação de pessoas que estão dentro do seu alvo prioritário para investimento do seu tempo, existe esse processo de: vem cá agora, para eles foi assim, e para vocês aqui, e o que você entendeu, o que você ouviu, o que você percebeu esse detalhe aqui, porque tem coisas que são perceptíveis e outras que você tem que chamar a atenção. Por exemplo, uma vez eu me lembro, vou até citar o nome, porque é uma pessoa que, pelo menos até o dia de hoje, eu não tenho motivos para desconfiar de caráter, de coisa, tomara que nunca tenha. Um dia eu estava num culto e estava pregando o pastor Benhur Lopes.
Alguns de vocês devem conhecer, os irmãos que estão aí na internet provavelmente conhecem. E quando terminou o culto, eu cheguei perto do pastor Benhu e conversando com ele, nós temos um amigo em comum que é o pastor Mateus, batendo um papo com ele sobre isso, sobre aquilo, e ele já nos conhecia já de algumas vezes, que estivemos juntos em alguns locais, e por causa disso, ele vira para o Samuel e fala assim, para o meu filho Samuel, e fala assim, e aí Samuel, já está pregando? Aí o Samuel falou assim, estou mais tocando, mas também prego. Samuel era bem novo ainda. Ele falou, posso te ensinar uma coisa? Tu viu o que aconteceu aqui hoje? A gente estava pregando num culto ao ar livre, e esse culto estava cheio de gente distraída. Viu a primeira coisa que eu fiz? Eu contei uma história. Porque quando você conta uma história, você consegue prender a atenção das pessoas. E depois, através daquela história, eu preguei a mensagem que eu tinha para pregar. Então vou te dar um conselho, quando você estiver pregando num ar livre, as pessoas estiverem distraídas, comece contando uma história. Aí ele diz, sabe com quem eu aprendi isso? Com Billy Graham. Porque ele sempre contava uma história. Então a gente precisa entender que tem coisas que a gente não só observa e aprende, mas tem coisas que a gente tem que aprender através da atenção que alguém chama para alguns detalhes. Mas é aí que desculpa, eu sei que eu destruí o tema, o objetivo aqui hoje, né? A gente ia falar mais de tempo, mas isso aí você falou. Não, mas a gente está falando sobre delegado. Mas você entrou nesse delegado aí, meu irmão, eu fiquei preso por esse delegado seu aí. Mas aí, entende? Mas é o delegado, se você não conseguir aprender, se você não fizer com excelência o delegar, você vai continuar fazendo mau uso do seu tempo. Então, a gente tem que entender, isso, é que no processo de você delegar a alguém, primeiro, antes do processo de delegar, existe o processo de confiar. Para que você possa confiar, você tem que saber se a pessoa está disposta a aprender aquilo que você tem para ensinar. Então, todo esse processo precisa ser muito bem observado, porque quando você delegar, você tem que ter certeza que aquilo vai acontecer. Eu nunca vou esquecer, Paulo, eu olho aqui, assim, ó, esse lugar de púlpito, e fico imaginando um móvel de púlpito aqui, e eu me lembro quando eu fui enviado para dirigir a primeira igreja para onde eu fui enviado. Eu fui enviado lá para Saquarema, município de Vila Tu, para dirigir uma igreja lá. Eu tinha 19 para 20 anos quando eu fui dirigir a primeira vez uma igreja. E eu me lembro que eu estava no púlpito, e o pastor olhou para mim e falou assim, olha, essas palavras foram pesadas, mas elas eu nunca esqueci. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, tudo que eu tinha para te ensinar, você aprendeu. Estou te enviando. Você só faz errado se quiser. Entende? Eu te ensinei, eu te mostrei, eu te disse como é, você esteve do meu lado, você aprendeu, agora eu vou te mandar para longe de mim, eu não vou estar lá todo dia, eu não vou lá todo dia, você vai me ligar se precisar de alguma coisa, mas o que você tem que fazer lá eu te ensinei. Você só faz errado se você quiser. Engraçado o senhor estar falando isso aí. Ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu tô prestes a sair já da empresa, e eu comecei a ouvir o barulho lá do equipamento que fica lá, o primeiro equipamento lá, bater de uma forma diferente. E já fugindo do horário, já era para ter sido desligado. Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa lá. Aí alguém falou assim, rapaz, tem uma pedra presa lá. Eu falei assim, agora eu não posso ir embora sem saber como que as pessoas que estão lá estão se comportando. Existe uma preocupação por causa do risco que é muito grande. Então eu fui lá. Para resumir, deve ter demorado de 40 a 50 minutos para a gente conseguir desentalar o negócio. Mas eu estou ouvindo de cá, e quando eu fui lá, eu percebi que as pessoas que estavam envolvidas para tentar arrumar o equipamento lá, desengatar a pedra que estava agarrada, eles começaram a agir de uma forma diferente. Está chegando alguém que tem um certo poder sobre você, e você quer, de repente, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Sim, tá? Correto. Então, quando eu comecei a observar isso, assim que eu cheguei, eu comecei a observar, eu agarrei um deles e falei assim, ó, presta atenção, você vai continuar fazendo do jeito que você tem que fazer, com toda a cautela, porque o que tem de mais importante aqui não é o tempo e não é o equipamento. O que tem de mais importante aqui é a sua vida. Sim, as pessoas.
Então você vai fazer do jeito que você sabe que deve ser feito. Só isso. A minha presença aqui é só para te auxiliar em alguma coisa. Você vai fazer do jeito que você já sabe. E você sabe melhor do que eu como que deve ser feito. Então você vai fazer com toda a cautela, porque você é mais importante que qualquer coisa. Então, a pessoa, o senhor falou aí, a pessoa recebe, é delegada, sabe o que deve ser feito. E ele precisa fazer da melhor forma aquela tarefa que lhe foi dada, sem se importar em se isso vai gerar aplausos ou se vai gerar crítica. Ele vai fazer da maneira que deve ser feitas, não atrás de aplausos e nem atrás de críticas. Ele vai fazer da forma que deve ser feito. Porque, só uma coisa, porque para o povo, você diz assim, olha, maravilha, irmão. Para os discípulos, Jesus fala assim, ó, vou usar Jesus como exemplo. Para o povo, Jesus diz isso. Para os discípulos, Jesus fala assim, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Senhor, o que é que o senhor quer? Toma cuidado. Então, para quem ele está formando, ele tem que chamar a atenção para coisas que para o povo talvez não seja o momento oportuno para falar. Então, o que eu quero estabelecer aqui nessa conversa aqui que a gente está falando desse delegar, porque isso é uma coisa importantíssima e espetacular. Você só vai delegar a pessoa, e isso a gente acaba aprendendo às vezes a duras penas e com muito tempo. Você só pode delegar as pessoas à autoridade depois que elas se mostrarem confiáveis para receber essa autoridade. Você não vai delegar se você não confiar e se as pessoas não demonstrarem que estão dispostas a serem fiéis. E esse processo passa por muita conversa, orientação. Às vezes você dá um conselho e fica de longe observando para ver se a pessoa vai seguir, e se ela segue, você entende que você pode dar um conselho maior, você entende que pode dar uma orientação maior. Às vezes você fala, faz assim. Às vezes algumas circunstâncias demonstram tanto a capacidade que a pessoa tem de em um determinado momento estar sozinha, que nem ela percebe que ela está sendo colocada em uma, vamos chamar, em uma prova para saber qual o seu nível de comprometimento, tanto com os princípios, com o caráter, tanto quanto com a sua liderança. Então, isso é um fator preponderante para poder delegar a alguém uma autoridade. O que eu ia falar era exatamente... a pergunta. A Vitória, depois eu vou falar da sua aqui, depois quando você sair da reunião, você entra lá e procura a resposta. Eu perdi aqui o meu. Na verdade, era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que é muito importante a pessoa que está sendo convidada para que a pessoa possa gastar tempo, não vou falar gastar, mas se aplicar um tempo em você para te ensinar, para passar a experiência, para você ser delegado a você alguma autoridade, é você perceber que você está sendo especial nesse momento. Porque às vezes, não estou falando de acepção de pessoa, mas nós conseguimos passar para o mentor que somos pessoas confiáveis, que somos pessoas que estamos acima da média, para que aquela confiança possa ser exposta a gente. Não é porque você é mais especial, porque você fez algo que chamou a atenção para esse mentor, então ele vai aplicar o tempo em você. Então você se sinta especial, não porque você é melhor do que ninguém, não. Simplesmente pelo fato que ele viu em você um potencial. Então valorize esse tempo que ele está aplicando em você, para que ele possa se sentir alegre, feliz, contente com o resultado que você vai fazer. Até mesmo porque, olha só, se você olhar a Bíblia vai trazer sobre aquele que é instruído um peso imenso em relação à recepção da instrução. Vou explicar o que eu estou falando. Salomão diz assim, corrija o sábio e ele te amará. Aí ele diz, instrua, não é corrigir não, ensine o tolo e você arrumará angústia para a sua alma. Então, se você vai ensinar alguém e você percebe tolice, você fala assim, opa, paro de ensinar. E aí alguém diz assim, poxa, fulano só ensina ciclano. Por quê? Porque o ensinador só ensina quem ele percebe que tem disposição para aprender. E aqui, mas tem que ensinar a todos. Existem dois níveis de ensinamento.
Existem, vou repetir as palavras de um pastor muito sábio, lá em São Mateus, quando estive ministrando lá, que ele falou comigo. E eu conversando com ele na casa dele, e eu me recusei a falar, porque eu não me senti apto a falar, de tanta sabedoria que havia do outro lado. Eu falei assim: Deus, eu preciso entender que eu estou aqui para ouvir. Eu preciso sugar o que eu posso desse homem hoje, e hoje eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para ouvir. E ele começou a falar e contar experiências, ensinamentos, sabedoria, e ele ia falando. A irmã Daniela, que falou que a internet está ruim aqui, deve até se lembrar desse dia, a primeira vez que estive lá e fiquei na casa desse pastor tão velhinho, e estive lá. E ele falou. Quando ele terminou de falar tudo que ele teve para falar, eu falei assim: pastor, o senhor tem que voltar ao púlpito, porque ele falou que já não estava pregando mais. O senhor tem que voltar ao púlpito para falar essas coisas. E aquele homem me deu mais uma lição de sabedoria. Ele falou assim: meu filho, o púlpito é para vocês que têm força e ânimo para ficar tentando encher garrafas com uma mangueira, de longe. Ele falou: coloque engradados de garrafas e fique com a mangueira de longe tentando encher. Quanto tempo você leva para encher uma? Eu falei: vai demorar bastante. Ele falou: pois bem, eu prefiro ficar esperando Jesus trazer essas garrafinhas igual vocês aqui, que aí eu pego a mangueirinha, boto bem na boca da garrafa e encho rapidinho. Então, tem gente... É o que Jesus fazia. Exato. Então, tem pessoas que a única coisa que vai fazer é ficar jogando água com a mangueira, porque é a única liberdade que ela te dá. Ela se coloca a uma distância que a mangueira não consegue alcançar a abertura principal do seu vaso para poder encher com ensinamento, com a palavra, com conhecimento. Ela fica distante, e aí você pega a mangueira, bota a ponta do dedo assim para espirrar longe, e você fica tentando jogar alguma aguinha dentro do vaso. Mas tem outros que chegam perto e falam assim: abre aqui, ó. E aí você enche o vaso rapidinho. Tem dois tipos de pessoas em relação ao aprendizado. Quem quer aprender, está disposto a aprender, é sábio. Até a correção gera amor. Quem não está disposto a aprender, a instrução gera angústia. A gente não vai cansar de falar aqui, pastor. As pessoas querem sucesso, querem portas abertas, querem bênçãos de Deus, mas eles não estão dispostos a pagar o preço que é necessário para isso. Tá certo? Talvez o Instagram aí vai terminar já para renovar, hein? Tá quase já, né? A gente sempre fala aqui, eu não vou me cansar de falar isso, eu não perco oportunidade. Eu sempre falo para as pessoas: se em algum lugar que você trabalha ou que você tem a oportunidade de executar alguma tarefa, seja na sua família, seja na sua casa, seja na igreja, seja na sua empresa, algum líder pensar em alguém que não seja você para alguma coisa, você me desculpe. Para mim isso é o quê? Isso são as pessoas que falam que querem sucesso, falam que querem portas abertas, mas no seu coração elas estão falando assim: me deixa quietinho aqui. Sim. Eu estou contente com a vidinha que eu tenho. Sim. Porque quando eu digo assim, eu quero sucesso, eu quero porta aberta, eu quero crescer, eu também estou dizendo e estou mostrando: líder, eu estou aqui para o que der e vier, pode me entregar qualquer tarefa que você deseje, porque eu estou sempre pronto a aprender e a fazer da melhor forma possível. Isso é para o líder. Ele fala assim: para esta pessoa eu posso delegar. Está terminando no Insta ali, Ezequiel vai encerrar a primeira parte no Instagram. Quem está no Facebook continua, mas no Instagram ele vai encerrar e vai renovar aí também a live, tá? Então o senhor está falando justamente disso, da pessoa não achar que a instrução ou que o ensinamento está sendo passado para alguns. Não, aquelas pessoas se mostraram uma garrafa disposta a receber mais quantidade de líquido. Então, se eu quero, eu preciso mostrar para o meu líder, eu preciso mostrar para as pessoas, eu preciso mostrar para o mundo, eu preciso mostrar para Deus que eu estou disposto e estou querendo
pagar o preço que for necessário para mim crescer. Exatamente. É assim, confiança é uma coisa que se conquista. Delegar uma autoridade é uma responsabilidade imensa. Tolo que precisa se conquistar. Tolo é o líder, pastor, que entrega, que delega alguma coisa sem saber se a pessoa está preparada para receber. Porque, na verdade, eles se esquecem de entender que todo crescimento ele gera dor. Nenhum crescimento é feito de uma hora para outra sem gerar dor. Quando eu falo dor, eu digo a dor de você ter que deixar, talvez, a novela para trás para poder, né? Ou você ter que deixar o filme, ou você ter que deixar uma confraternização. Porque às vezes você acha que o crescimento ele vai vir vivendo, plantando as mesmas sementes que você planta hoje. Se você quer colher outras sementes, tem que plantar outras sementes. E geralmente outras sementes te dão requer de você mais tempo, mais trabalho, mais dificuldade e assim por diante. Você tem que realmente aplicar esse tempo de qualidade para que você tenha resultados de qualidade. Senão... O tempo que você aplica hoje é o tempo que vai ser... Ele é multiplicado lá na frente. Você aplica um tempo hoje ensinando e capacitando alguém que está disposto, né? E a gente já falou tanto de delegar, já entendeu isso, que está disposto a receber essa autoridade delegada, que isso lá na frente, ele é tempo multiplicador. Sim. Tudo que você hoje investe para gerar o seu aprendizado, o seu conhecimento e a preparação de pessoas para conseguirem realizar tarefas que vão te substituir, mas no mesmo patamar daquilo que você faz. Eu digo mesmo patamar em relação à quantidade de comprometimento, compromisso, porque pessoas são diferentes uma das outras. Você está multiplicando o tempo lá na frente. Em coisas simples, pastor. A gente delegar aqui, quando você delega, você ganha e você vai delegar em várias tarefas no seu dia, você vai ver como é que o seu dia te produz. Vou começar a citar alguns exemplos aqui. Dois, na verdade. O senhor abriu o negócio do batismo aí. Sim. Aí Miguel chegou para mim e falou assim: pai, eu quero ser batizado. Eu falei assim: cara, então peraí, esse tempo eu não vou gastar. Tá? Ó como é que você delega tempo. Esse tempo eu não vou gastar. Eu poderia, meu filho de 11 anos, está caminhando para 12 anos, eu poderia simplesmente falar com a mãe dele, conversar com a mãe dele, depois conversar com o senhor. Ele deve ter procurado o senhor. Porque eu falei com ele assim: você quer? Por mim tá beleza. Tá? Agora você vai, conversa com sua mãe, se ela concordar, você então depois fala com o pastor, com o seu pastor, que você está disposto. Ele deve ter falado. A nossa política nossa aqui qual é? Né? Adolescente quer batizar, os pais têm que avalizar. Aí você vê o que é compreensão, conhecimento, intimidade e relação. Quando ele vem falar comigo, eu já sei. Ele só está falando comigo por quê? Porque já falou com os pais. Porque ele não viria falar comigo se ele não tivesse falado com os pais. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Se ele já está vindo falar comigo, lá já está resolvido. Entendeu? Então, esse tempo que eu poderia ter tomado para mim e falar assim: pô, é meu filho, cara, pô, eu poderia. Mas esse tempo que eu ia tomar para mim, eu deleguei. Eu agora tenho esse tempo para outra coisa. Sim. Não é isso? Então, você delega em coisas simples. Hoje, eu havia solicitado meu sogro para pegar o meu carro e levar para fazer um trabalho. Deleguei, confiei a ele porque sei que ele tem até mais conhecimento que eu. Quando ele foi lá em casa, as crianças ficam com a porta fechada por causa de reflexo na televisão, tudo fechado, então o interfone está funcionando. Aí ele me mandou uma mensagem dizendo assim: o pessoal lá deve estar dormindo. Eu falei assim: não está dormindo porque Miguel já estava na aula. Então eles estão acordados. Eu poderia o quê? Vou ligar, depois vou retornar. Eu falei assim, já liguei para o Miguel, falei assim: seu avô foi aí, não encontrou ninguém. Você agora tem a responsabilidade de fazer o contato com ele para que ele possa ir aí. E pronto, eu fui fazer outra coisa. Tá bom. Delegar, coisas simples. Mas eu começo a dizer que não tenho tempo. Lá em casa, a Flávia de vez em quando fica lá soberbado, sei o que lá. Eu falei assim: delega. Delega, não reclama, delega. Vai lavar a louça, guarda a louça, vai lá, pega a roupa, pendura a roupa, pega a roupa, tá, delega. Porque talvez a nossa maior falha seja ter a expectativa de que alguém vai entender o que tem que ser feito só porque nós estamos percebendo sem que a gente delegue. Está aqui na nossa cabeça, essa responsabilidade ainda você precisa delegar, instruir muito bem até que chegue.
tá? Provavelmente, geralmente eu saía de casa às vezes e já falava para Gabriel assim, ó, eu deixei a máquina, a roupa batendo na máquina. Ou seja, você já sabe o que você tem que fazer daí para frente. É porque é uma relação simples de experiência. Por que nós temos a percepção de que algumas coisas têm que ser feitas? Porque nós já passamos por um período de aprendizado, de experiência, para que estejamos treinados a olhar as coisas, a olhar as situações de uma forma que seja fácil perceber o que tem que ser feito. E a gente não pode esquecer que toda vez que a gente está delegando algo a alguém, nós estamos fazendo isso com pessoas cuja experiência não são iguais às que nós já temos, porque se fosse assim nós não precisaríamos delegar, essas pessoas estariam delegando outras. Então, se eu tenho o entendimento de que se eu preciso delegar é porque essa pessoa ainda precisa aprender, criar experiência, instrução é necessário, ela precisa saber, então eu não posso supor que a pessoa vai conseguir perceber o que tem que ser feito sem que eu, que já tenho experiência, faça com que essa luz acenda. Às vezes a gente tem que pegar lanternas e ficar acendendo e dizendo, tá vendo aqui, olha, isso aqui, olha, que teria que ser feito. Ó, isso aqui que você acabou de... podia ter sido feito. Olha, isso aqui, entendeu? Faz isso aqui. Por quê? Porque às vezes para nós parece que a gente está com óculos de visão noturna, enxergando tudo, e as outras pessoas não estão. Então a gente precisa acender a luz para que elas percebam o que tem que ser feito. Isso é um processo de ensino, é um processo que exige paciência para você não se irritar facilmente pelo fato da pessoa não estar percebendo o que você percebe. Então isso é um processo de quem quer ensinar. E isso é um tempo que foi investido em conhecimento para você. Eu costumo sempre dizer para o pessoal lá, o pessoal às vezes vem falar assim, em todo lugar que eu trabalho, eu falo lá porque agora é lá. O pessoal fala assim, rapaz, que situação complicada, que negócio difícil. Eu falei assim, ó, presta atenção. Se fosse fácil, qualquer um faz, cara. Exato. Tudo que é muito fácil, qualquer um faz. Sim. É por isso que você está aqui. Eu falo assim, é por isso que você está aqui. Porque você tem um conhecimento que os outros não têm. Exato. Porque senão eles fariam. Eu na verdade, plagiei essa frase sua para um rapaz ontem. Né? Você fez o quê? Eu plagiei. Você falou que estava aprendendo umas difíceis mesmo. Eu tenho que, na verdade, eu acho que os irmãos aí estão vendo a caixa de ferramentas. Tem que pegar o dicionário, deixa eu ir no Google aqui para ver o que é. A caixa de ferramentas já está aberta há muito tempo, então é a primeira palavra minha. Então acontece, quando eu cheguei numa situação em um lugar, e o rapaz estava só reclamando, né? Isso no primeiro horário do dia, né? 8 horas da manhã, ele já chegou, já falou, poxa, eu já acordei com problemas e tal, ele falando, né? Aí eu lembrei nessa frase sua. Eu falei assim, rapaz, sorria, cara. Ele sorri como, rapaz? Que eu já acordei pagando 30 mil, que eu sei lá o quê. Eu falei assim, rapaz, esse problema que você está falando, se viesse sobre mim, eu não tinha condições de fazer. Mas sorria porque você tem condições de fazer. Exato. Por isso que veio para você resolver. Exatamente. Você conseguiu resolver? Eu consegui. Então sorria. Se fosse comigo, eu estaria não sei aonde, porque eu não teria condições de resolver. As pessoas esquecem Paulo, isso. Tem uma parte daquele livro que a gente está lendo agora do grupo de leitura. Acho que você vai se lembrar dessa parte, porque ela também para mim foi muito marcante, quando o pastor Lucado fala do Loubeck, da forma como ele estabeleceu que ele manteria o pensamento dele em Deus todo o tempo do dia dele. E ele queria pensar em Deus, e ele falou, quantas vezes não consigo, e eu preciso me ressintonizar para entender o que eu estou fazendo. Às vezes a gente precisa parar para pensar nisso daí, porque, não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu às vezes... talvez seja o costume dizem que o costume do cachimbo deixa a boca torta, né? E que gato escaldado tem medo de água fria, porque ele pensa que ela está quente, né? Então, os hábitos, a questão dos hábitos, né? Às vezes, talvez por você muitos dias acordar com muitos problemas para resolver, tem dia que eu abro os olhos, acordo e já acordo tipo agitado assim, pensando... Aí daqui a pouco eu tenho que parar antes mesmo de levantar e pensar e falar assim, ei Anderson, tá tudo em paz. Volta para cá. Devagar, cara, fica calmo, tá tudo bem, tá tudo em paz, dá para levantar em paz, dá para levantar tranquilo, dá para acordar leve, dá para acordar sorrindo, tá tudo bem.
Porque, cara, às vezes a vida faz com que a gente comece a enxergar as questões sempre com um motivo para reclamar. Então, quando você tem um grande problema, você tem a capacidade de encontrar, ou a obrigação de encontrar, uma grande solução. E às vezes você tem a capacidade, mas por você estar tão envolvido com esse estresse, com essas questões difíceis, né? Emocionais, você não consegue perceber a solução diante dos seus próprios olhos. Você é capaz de resolver. Você é capaz de resolver esse problema que bateu a sua porta. Porque é interessante, o problema não bate na porta errada. Não bate, né? não. Ele tem, se ele vai até você, se ele chega até mim, é porque ele entende que nós temos a capacidade suficiente para resolvê-los. E vou mais longe. Vai que eu vou junto com você. Vou mais longe. Napoleão Hill tem uma fala dele muito interessante, que ele fala que até nas adversidades nós aprendemos. Sim, pô. Talvez seja onde a gente mais aprende. Porque é justamente que ele fala assim, a adversidade ela só tem carga negativa, na fala dele, quando você não aprende com ela. Sim, exato. E ele cita justamente, porque uma das pessoas que ele entrevistou foi Thomas Edison. Ele fala justamente sobre Thomas Edison. Pô, o cara, quase 10.000 tentativas de inventar alguma coisa. Já pensou nisso, cara? A gente olha para a igreja, né? Qual desses momentos você iria desistir, Vinícius? Em tentar inventar a lâmpada? Entendeu? Eu ia tentar inventar outra coisa. Na verdade, coisa. muitos de nós... Eu ia partir para outro projeto. Nem pensaríamos nisso. Mas o cara foi crescendo e falou assim, não, rapaz, dessa forma não é, tem que ser de outro jeito. Dessa forma não é de outro jeito. Dessa forma não é de outro jeito. Foi depois dessas 10.000 tentativas que o cara se tornou um dos maiores inventores que tem no mundo. Agora eu vou plagiar a sua fala do começo. Às vezes a gente fica lendo tantas coisas e nem lembra onde leu algumas experiências. Ih, rapaz, agora... Até de tanto mergulhar, você estressou aí a capacidade... Já morreu afogado, Varão. Mas, às vezes a gente lê algumas coisas e algumas experiências a gente lê e a gente nem lembra em qual livro foi. Então, a gente não deixa de dar o crédito, não é porque é ruim, não. É porque eu não lembro. Lembrei da história da moça que estava num vilarejo onde não tinha energia elétrica e a energia elétrica resolveu que chegaria lá, né? Parece que ela fez sozinha, não. Mas... conseguiram levar energia elétrica até lá. E muitas pessoas não queriam, até que ela foi uma das primeiras senhoras que quis. E quando vieram depois de um tempo para fazer a medição de energia, perguntou, está funcionando tudo bem? Ela está. Mas porque a sua conta praticamente não tem gasto nenhum. A senhora quase não usou? Eu não, estou usando sim. Como que a senhora está usando não tem gasto? Ela, não, todo dia quando anoitece eu acendo a luz para eu conseguir acender o meu lampião, minha lamparina, e depois apaga a luz. Ou seja, você tem a capacidade, a força, o poder à sua disposição, mas você não consegue utilizar aquilo que está nas suas mãos. Eu tenho uma fala aqui que as pessoas às vezes me tomam como ignorante. Eu gosto muito de encontrar pessoas que não estão dispostas a aprender. Porque elas sempre vão me achar maiores do que elas. Repete, Ivan, repete. Eu gosto de encontrar pessoas que não estão dispostas a aprender. Entendi. Porque elas sempre vão me achar superiores a elas. Não vou te chamar de ignorante, não, mas vou te chamar de louco, amigo. Entendi. Sabe por quê que não trabalho? Não, então, pastor, mas olha só, são porque existem as pessoas que não querem evoluir, não querem crescer, que ainda existem vagas para gente que está disposto a assumir esses riscos. Não, eu entendi o que você falou, eu só estou brincando. E automaticamente você cresce. Porque a minha mente foi levada... Eu não me esqueço que uma vez o meu filho Gabriel, ainda pequeno... O meu filho Gabriel, ainda pequeno, ele me perguntou uma vez assim, mas pai, por que as pessoas chamam o senhor para essas tarefas? Ele não falou tarefa, nem me lembro qual é a pergunta, como é a fala dele. Uma palavra lúdica, olha. Mas por quê? Porque o senhor é mais inteligente do que as outras pessoas? Eu falei, não, eu não sou mais inteligente que as outras pessoas. As pessoas é que acreditam que elas não são capazes. Exato. Porque a mesma capacidade de alcançar o que você alcança, todo mundo tem. Paulo, agora as pessoas se prendem naquele mundo delas. Paulo, exatamente. Fantástico. Não é só não sabem que tem. Alguns não sabem que podem aprender. Sim.
E outros ficam muito confortáveis somente em ter acesso a alguém que sabe. Entende? É mais fácil eu perguntar do que eu muleta, Paulo, né? aprender. Muleta, né? Entendeu? Poxa, você é importante? Não, sou amigo de alguém que é. Você sempre conhece alguém, você nunca é alguém. Isso é uma diferença muito grande. Rapaz, eu sou conhecido de fulano. Ah, tá. Mas quando que você vai ser alguém que as pessoas te conhecem? Olha, eu em Bom Jesus, Itabapoana, e eu falei isso já com algumas pessoas aqui, que esse é o meu sonho, o meu projeto de igreja de vida. Eu em Bom Jesus, Itabapoana, morando lá e pastoreando lá, tem uma igreja lá, não vou citar o nome, mas na época a igreja tinha 80 anos na cidade. E chegou um pastor novo que veio de outra cidade. E ele, contando o que aconteceu, ele parou na entrada da cidade e perguntou onde era a igreja. Ninguém sabia. Andou mais um pouco, parou, perguntou onde é a igreja, fulano e tal, assim. Ninguém sabia. Andou mais um pouco, perguntou, ninguém sabia. Chegou no bairro onde era a igreja, perguntou, ninguém sabia. E quando ele chegou lá, ele já chegou espanando para tudo quanto é lado. Falou, isso é um absurdo. Uma igreja que tem 80 anos e ninguém sabe onde ela é. O que vocês estão fazendo aqui? Então, a gente às vezes fica satisfeito em dizer, aonde é a igreja? A igreja é na rua do supermercado tal. A igreja é na esquina da pizzaria tal. Eu oro a Deus e falo, Deus, eu não quero isso. Eu quero que a pizzaria seja na esquina da igreja. Eu quero que o supermercado seja na rua da igreja. A gente tem que parar de querer ser conhecido e amigo de alguém. A gente tem que passar a ser alguém que as pessoas são nossos amigos e conhecidos. Só falando isso, lá do Supera, a gente começou a adotar esse tipo. O pessoal começava a falar assim, não, fica na rua do colégio fulano e tal. Aí fica na rua Aí a gente começou a falar assim, rapaz, tá errado. Se a gente quer que seja referência... Onde eu supero? A pau supera, ó, assim que você passar o sinal da Formosa, você vai ver, supera. Supera, acabou, exatamente. Os outros que vão ter que usar o supera como sua referência. Exatamente. Tá vendo? Ó, e aí vem, claro, comunicação visual, tudo, a placa do supera lá, cor de abóbora, muito inteligente, chama atenção. E aí você vai ver logo assim uma escola, supera, uma placa legal lá, cor de abóbora. É logo depois, você está começando a se tornar referência. Exatamente. Então tem pessoas que são muito satisfeitas em só ser conhecido de alguém que sabe. E aí quando ela precisa saber uma coisa, fulano, como é que é? A gente tem que mudar esse patamar. Eu tenho que ser alguém que sei e que o meu conhecimento de pessoas inteligentes seja para trocar conhecimento, para eu aprender mais e para eu também transmitir conhecimento. Eu preciso me sentir confortável em estar ao nível de conversar com as pessoas dentro de um patamar aceitável do conhecimento delas. Porque se um dia eu tiver que conversar com alguém e eu sentir que eu não tenho capacidade de conversar com essa pessoa em um patamar aceitável, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a entender o que eu preciso para que na próxima vez eu possa não me sentir diminuído, porque tem gente que sente até um certo prazer em se sentir diminuído diante de certas circunstâncias. Gente, isso é uma coisa crônica que tem que ser resolvida. Tem gente que acredita que essa, entre aspas, humildade é representatividade de espiritualidade, e não é. Você tem que aprender que você tem que buscar usar o seu tempo para encontrar esse patamar de crescimento, porque você pode, você consegue, você sabe. E deve. Entende? Eu acho que agora, sobre administração de tempo, sobre delegar, eu acho que o pessoal já pegou, já sabe como tem que delegar e já sabe para quem que pode delegar. O interessante, pastor, falando sobre Vamos isso... falar sobre procrastinar? Aí a gente vai terminar o tempo hoje? Acho que termina aí o tempo. Eu falando sobre isso um dia, pastor, o senhor... Falando sobre o quê? Procrastinar? Não, ainda vai entrar. E o senhor vai ler alguns comentários aí, e aí deixa o Paulo entrar nesse assunto. Mas antes de entrar nessa deixa... do jeito que tem, não, mas procrastinar hoje não. E aí também. eu entro em uma mensagem uma vez, pastor, que o senhor disse pra gente, em uma reunião de homens, o senhor falou assim, o meu desejo é que quando chegar alguém na porta da igreja perguntando quem é o pastor, eu possa virar para a igreja e falar assim, qual deles você quer falar? Sim. Né? É essa disponibilidade que a igreja tem para aprender e para crescer ao ponto de gerar essa confiança, ao ponto de pessoas serem aptas
a aconselhar, a orar e abençoar pessoas. Vinícius, todo ser humano não poderia se limitar e aceitar ser a mesma pessoa e não conseguir evoluir em algum aspecto da vida dela. Tem que melhorar, cara. Você está dentro de uma empresa, tem que crescer dentro daquela empresa. Eu costumo até dizer, se você crescer ao ponto de faltar espaço, vá para outra, mas continue crescendo. Ó, eu vou dar um Dentro exemplo da igreja, pra você não pode se contentar em ser membro, tem que se contentar em fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo de 2 minutos para a gente entrar aqui nas perguntinhas aqui e partir para procrastinar para a gente fechar hoje. A minha filha, Sara, fazendo inscrição em várias empresas, procurando serviço, ok? E você sabe que o período da pandemia, ela estava fazendo... Segura a onda aí, pastor, segura a onda aí, segura aí, não esquece não. Ó, você que está vendo, você que vai ver. A igreja tem um projeto aqui de fazer uma obra fantástica aqui para melhorar a nossa área aqui, cimentar ali, que hoje não é cimentada, fazer um telhado ali para que as pessoas possam ter um local para ficar, tá? O desafio nasceu no coração da igreja e a igreja tem assumido, mas eu quero desafiar você também, se você sentir no seu coração de ajudar essa obra a fazer esse trabalho ali, depois procure a gente em box e faça a sua doação para que a gente possa evoluir aqui no tempo. Posso então, porque você segura aí, eu fiquei, né? Segurar a mão Aí a Sara, né? Pandemia, tudo parado, ela faz curso técnico, parado, então vou aproveitar meu tempo, fazer o quê? Fazer administração. E aí tá fazendo administração contigo, lá no FAEL. E aí, bom, mas onde é que eu vou arrumar o recurso para fazer administração? Não tenho, então vou conversar com quem? Foi para o irmão. Irmão, você pode pagar quando eu tiver condição, eu te reponho, vai te fazer falta? Não, dá para pagar fazendo administração e fazendo inscrições. Aí agora foi chamada para fazer a entrevista de um estágio. E foi lá para fazer a entrevista do estágio. E foi aprovado no estágio, já mandou os documentos, se Deus quiser, já começa quarta-feira nesse estágio. E por que foi chamado para o estágio? Aí eu vou explicar. E esse estágio, já com estágio de um período determinado e com a intenção de, a partir desse período de aprendizado, efetivação. E uma das coisas que mais chamaram a atenção foi o fato dela estar com tão pouca idade fazendo a administração. E aí perguntaram a ela, como é que você começou a fazer faculdade? Por quê? Ela foi e falou, olha, porque eu estava em casa, entramos na pandemia, está tudo parado. Seu sonho de todo administrador. Eu não posso, não estava podendo estudar, porque não tem como ir para a escola não está tendo uma aula online, então para não ficar sem fazer nada, eu aproveitei o meu tempo para fazer a faculdade online de algo que também me interessava. Disse que quando ela falou isso, as pessoas se espantaram. É ruim do recrutador, pastor, perdeu a oportunidade. Entendeu? Então, aí foi o que eu falei exatamente isso. Esse desejo por buscar oportunidades para crescer nunca pode morrer, porque o dia que ele morrer, a gente para de avançar. Pessoas que não são inteligentes não percebem esse tipo de característica, mas as pessoas inteligentes, geralmente recrutadores, são pessoas que têm treinamento para perceber esse tipo de coisa, elas vão ser capazes de entender que existe uma possibilidade imensa de crescimento ali. Quer ver outra coisa? Na turma que estava com ela, eu não vou falar lugar, perguntaram, vocês sabem o que a gente faz aqui? A empresa que vocês estão vindo? Não. Perguntaram para ela, eu vou explicar de forma prática. O que vocês fazem aqui é isso. Por quê? Se você vai para a entrevista, vá pesquisar a empresa que você vai para a entrevista. A empresa não te chama para a entrevista 7 horas da manhã para você estar lá 7h15, ela te chama uma semana antes. É sua obrigação pesquisar, no mínimo saber de que se trata a empresa, o que ela faz, como é que ela trabalha, porque vão te perguntar. Então, pessoas que se preparam são pessoas que crescem e avançam. Pessoas que estão na frente. Obrigado, Sara, para comprovar o que eu falo aqui realmente acontece. Ajude a Deus. Enquanto tem um monte de gente na pandemia que está usando a pandemia como desculpa para parar de estudar, tem pessoas que estão usando como desculpa para começar a estudar. Paulo, investir tempo. E onde você investe tempo e você se coloca à disposição,
Deus não consegue da eternidade na sua justiça olhar para a sua vida e não abençoar. Eu posso falar uma coisa, irmão? Aquilo que a gente pensa, deseja assim, e busca, aquilo que a gente ensina, as pessoas aprendem, a gente vê na prática. É simples Paulo, assim. Olha só, nós estamos na pandemia, né? Passamos pela pandemia. Eu digo para você, cara, tá difícil de eu encontrar alguma pessoa da nossa igreja cuja pandemia tenha sido destruidora. Não, só foi abençoadora. Não estou encontrando. Olha só, nós crescemos em espaço. E vou dizer para você que é daqui dessa igreja, desse ministério, continue, é simples assim, continue fazendo o que você tem feito que tem dado certo. Ó, na pandemia, vou falar em relação à igreja. É desse jeito, Nós é aumentamos receita, o espaço da não igreja. bota nem mais um dozinho de sal. Na pandemia, nós aumentamos o espaço da igreja, multiplicamos a capacidade de receber pessoas, melhoramos as acomodações, falando de tempo, na pandemia. Na pandemia, crescemos em número de membros, recebimento de pessoas. Na pandemia, Deus está abençoando os nossos irmãos. Na pandemia, tem gente que conseguiu emprego, trabalho, mudou de ramo, abriu negócios, vários negócios abertos, pessoas que abriram lojas, pessoas que abriram lanchonetes, pessoas que estão trabalhando, prosperando, crescendo, avançando no meio da pandemia. Mas são pessoas que estão ouvindo todo dia a gente dizer: cresça, avance, melhore, você pode, tenha coragem, seja melhor, faça, tenha não coragem, espere acontecer. Entende? Então a gente avança e cresce se a gente tiver esse entendimento aí. Então tem gente estudando, aprendendo, crescendo, melhorando, avançando, portas se abrindo, questões sendo resolvidas no meio do momento em que está todo mundo chorando e reclamando de crise. Tem gente crescendo e avançando no meio da crise. Por quê? Porque tudo é uma questão de como eu percebo a vida e como eu utilizo o meu tempo para gerar algo diferente através dessas circunstâncias. E vou dizer para você, a decisão da Sara foi assim que começou a pandemia. Ainda existia a hipótese dela acabar, mas ela tomou a decisão naquela hora. Sim. E está colhendo fruto agora. Deixa eu vir para cá para a gente entrar para a procrastinação e terminar. A Vitória fala assim, a Bíblia diz: ensina-me a contar os meus dias para que alcancemos corações sábios. Ela pergunta: o que é coração sábio? Eu vou falar da forma mais simples. Eu acredito simplesmente, a partir do momento que você conta os seus dias, você acaba dando a eles uma importância, porque você não conta aquilo que não tem importância. Isso é o meu entendimento, gente. Olha, você conta notas, por quê? Porque ela tem importância. Quantas vezes você começa a contar notas, dinheiro, e as moedas você junta tudo assim, joga dentro de um cofrinho e nem conta, porque talvez você não considere que tenha importância contar. O que você conta é aquilo que é importante. A Bíblia está dizendo, na minha opinião, essas palavras sábias são: aprenda a perceber importância em cada um dos seus dias, porque quando você fizer isso, você vai entender aquilo que acertou, aquilo que errou, e vai aprender com cada um dos dias da sua vida até alcançar sabedoria, um coração sábio, uma pureza, um sentimento, uma capacidade de ser melhor. Não sei se vocês veem de outra forma. Exatamente Okay? assim. Quando eu me preocupo em dizer assim, poxa, contar o dia, como foi o meu dia hoje? Esse dia tem importância para mim, eu conto ele. Se ele não tem, não é isso que a gente faz? Rapaz, eu preferia nem ter acordado hoje. Sim. Esse é o dia que você não quer contar. Lembrar, agora, né? se você tem um dia abençoado, aí você fala: esse dia é abençoado, você conta Vira ele. testemunho. Ó, a Vitória falou assim ainda, Paulo. O nome do desenho que você falou é Os Impossíveis. Aí, viu? Ó, ela lembra. Não, aí, o duro não é isso. Agora você não devia ter falado isso, porque agora ficou ruim para você. Ela falou: o homem mola, o homem líquido, o multi-homem. Ela falou: meu pai assistia esse desenho e me fez procurar esses dias. É isso mesmo, Vitória. Esse Não desenho. é ela que lembra não, amigo. Ficou ruim agora, tá? Deixa eu ver aqui. Dava os batutinhas, Paulo participava muito daquelas sessões naquele teatro que tinha no centro ali, acabou. Teatro de bolso. Bolso. Teatro de bolso. Desenho animado, Eita, bacana. meu Deus, vocês são demais. Space gente. Ghost. A irmã Daniela, lá em Aracaju, falando o seguinte: Paulo e Vinícius, Não conheço, não. somente através do conhecimento pode haver transformação verdadeira, porque é libertador. É isso, conhecereis a verdade, ela vos libertará. É impossível estar diante do conhecimento e ele não te provocar uma mudança. Ele vai... O poder do conhecimento é absurdo. Ele vai fantástico. te queimar até você mudar. Albert Einstein tem uma fala dele que ele diz o seguinte:
Uma mente que se abre para novos conhecimentos jamais voltará a ser a mesma. Não tem como, é impossível, você não consegue. Ela ainda diz assim, olha... Aí, pastor, mas ele fala, a mente que se abre. É aquilo que a gente fala. Ele fala mais ou menos o que Jesus fala lá em Apocalipse, aquele que tem ouvido. Pô, todo mundo tem ouvido? Não, aquele que tem ouvido disposto a ouvir. Uma coisa é você ouvir. Isso aí. Entendeu? Outra coisa é dar ouvidos. Pois é. Né? Ela ainda diz assim, e o pior é que por ver somente os problemas, acaba não enxergando as bênçãos, as vitórias. É quando você dá... a gente vai... o contar os dias, por exemplo, é você justamente dar importância maior... Prioridade. Tem mais um comentário dela aqui, ó. Nós fizemos um desafio lá no Supera uma vez, pastor, e na aula as pessoas falam assim, a gente tem a Semana da Gratidão, e é normal, muito normal, inclusive tem um livro desse, vamos parar de ler esse monte de livro, tem um livro que eu estou lendo que fala de gratidão, eu acho que é Inteligência Emocional de Daniel Goleman, porque as pessoas falam assim, eu não tenho motivo nenhum para ser grato. Sabe por que eu fico mais admirado? Não é nem quando você fala isso, é o olhar de admiração de Vinícius. Não, eu fico aqui. Os olhinhos dele brilham. Eu fico aqui, eu fico assim, quando eu crescer, eu quero ser igual isso. Porque aí nós temos a Semana da Gratidão, e é muito normal as pessoas falarem assim, mas eu não tenho nada para agradecer. Sim. Rapaz, você tem muita coisa para agradecer. Rapaz, você tem tudo para agradecer. Entendeu? Então, agora, se você não começar a agradecer, começar com as pequenas coisas, porque a gente fica querendo que aconteça grandes coisas para você ser grato. É um exercício, né? Agora, quando você começa a agradecer pelas pequenas coisas, você vai chegar lá nas grandes. Exatamente. Seus olhos ficam sensíveis, né? Claro. Você consegue perceber. É porque a gratidão a gente precisa entender. Em todos os aspectos você pode ser grato. Sim. Caramba, caí e me machuquei. Opa, podia ter morrido. Sim. Podia ter sido pior, não podia? Eu bati o carro e, puxa vida, perdi o carro. Mas atropelei só o cachorro, não fiz nada. Atropelou o cachorro, coitado do cachorro. Né? Então, cada hora, tudo, dependendo do ângulo que você olha, há sempre um motivo para agradecer. Sim. Que vai superar. Lembro da história do irmão que disse que não ia reclamar de nada e alguém encontrou um cachorro podre, catingoso, carniça na rua e foi tentar o irmão, porque tem crente tentador. Tem crente que não pode saber que tu está jejuando, que tem os enviados. Tem os enviados. Tem crente que ele é tentador. Se você falar assim, irmão, tô de dieta, ele vai na tua casa levar o pudim. Vai. Tem crente assim. Né? Tem crente assim. Não, tem crente que o senhor fala que está em dieta e fala assim, mas quando o senhor não estava em dieta, o senhor gostava de quê? Exato. Aí faz e leva. Tem tentador, irmão. Tem tentador por aí. O pior é que uma chamada de vídeo, né? Aí. Tem os tentadores, você pode ter certeza que tem. Aí foi um tentador desse lá, um crente tentador, chamou o irmão e falou assim, agora vamos ver se ele não vai reclamar com a catinga dessa. Chamou o irmão e falou, olha aí, irmão, cachorro morto tempão aí. O irmão olhou, tudo é você ter ponto de vista, né? Ele olhou e falou assim, né? Rapaz, meio tinha uns dentes bonitos, né? Tudo é ponto de vista. Para terminar os comentários e a gente não procrastinar aí, a irmã Daniela fala assim, ó, é preciso ter atitudes e buscar para alcançar voos mais altos. Não se pode cruzar os braços e ficar chorando pelo leite derramado. Não tem como, irmão. O leite derramou, não adianta chorar. Ele não volta para dentro do canecão, da panela ou qualquer vasilhame. Você tem que ir lá, limpar o fogão para poder não grudar, entendeu? Colocar outro leite e começar a tomar conta dele, porque a vida é assim. Segue em frente. E esperar surgir uma oportunidade para você se preparar para ela é perda de tempo. E quando ela chegar, você não está pronto, você perdeu. Tem alguém mais pronto que você que vai tomar o seu lugar. Ué. Você se prepara, você investe tempo agora, estando preparado para algo que vai acontecer. Aí eu te pergunto, Paulo, isso acontece porque as pessoas gostam de procrastinar? Toda hora. A maioria das pessoas que dizem eu não tenho tempo, pode ter certeza que ela está procrastinando. Na maioria das vezes, até conosco que estamos aqui sentados aqui, falando sobre tempo, explicando tantas coisas, nos preparamos, estudando sobre o assunto, nós precisamos o tempo todo ficar atento. Está me faltando tempo. Por que está me faltando tempo para me fazer essa tarefa? Você pode olhar que ela se tornou urgente agora, mas ela não aconteceu agora, não surgiu. Na maioria das vezes existem situações que até acontece, mas na maioria das vezes ela é urgente agora porque em algum momento eu deixei de fazer, ela passou. Sim. O momento de fazer aquilo estava lá atrás. Sim. Tá? As pessoas que estavam com a Sara estavam procrastinando. Sim.
ela usou bem o seu tempo, as outras procrastinaram, porque a mesma oportunidade é dada para todo mundo, é isso que precisa estar bem claro. Todo mundo tem oportunidade. Hoje em dia, eu tenho falado muito para as pessoas, hoje em dia, na minha época era diferente, eu vou lá nos Incríveis, mas hoje em dia, nos Impossíveis, hoje em dia, tinha os Incríveis também, né? Os Incríveis é mais novo. Né? Os Incríveis é Vitória, você me arrebentou, hein, Vitória? Esse negócio aí dos Impossíveis aí, que seu pai, pô, aí você me quebrou. Na verdade, eu não tô entendendo nem essa que você tá falando, que eu não sou desse tempo, então... Mas ela investiu tempo e estava preparado. Hoje em dia, não tem por que as pessoas dizerem que não está fazendo uma universidade por falta de tempo, pelo amor de Deus. E não dá para você dizer que é por falta de dinheiro, também não dá, porque existem faculdades do governo. Agora, se é bom ou se é ruim, aí é outro critério. Mas existem faculdades do governo, tem cursos presenciais e online. Tem cursos de graça online oferecidos pelo governo, por exemplo, lá no site do Senado, que as pessoas podem fazer em relação a áreas administrativas, políticas públicas, algumas coisas que agregam conhecimento de graça e que as pessoas não fazem, não é porque não tem tempo, não fazem, é porque realmente estão procrastinando e deixando as coisas para depois. Não vou começar agora, porque eu ainda tenho muito tempo. Paulo, vou começar agora. Quem quer pesquisa, busca, procura, né? Eu não vou fazer aqui propaganda do aplicativo, porque eu não ganho nada para isso, mas ainda ontem, hoje é terça, anteontem, domingo, estava conversando com você e te mostrei um aplicativo. Baixei 4 livros, então vou começar a ler 9 agora. Não, te dá um livro de graça todo mês e te deixa escolher o livro de graça. Você só precisa querer. Então, como que eu achei esse trem? Fui buscar aplicativos de livros e acabei encontrando esse que dizia, olha, ganhe um livro de graça todo mês a sua escolha. Baixei, descobri que tinha livros interessantes, comecei a ganhar livro de graça todo mês no celular para poder ler. Aí instalei no tablet, que aí é maior, dá para ler melhor, entendeu? E vou recebendo livros lá, nem uso no celular, só tem um aplicativo aqui, mas baixo os livros no tablet. Por quê? Se você quer, existem pessoas te dando oportunidade para aprender. Eu tô lendo uma série de livros de Napoleão Hill. Presta atenção, o cara gastou 20 anos da vida dele estudando pessoas... O que a Vitória falou aí. Lê aí para você ver. Estudando pessoas de sucesso. Eu vou gastar os 20 anos? Não, eu vou pegar os 20 anos que ele gastou e vou ler os livros dele para me pegar os 20 anos dele em 6 meses, caramba. O que a Vitória falou aí. Duas coisas, a primeira e a segunda, lê as duas. A primeira ela falou, kkkk, meu pai é novinho, faz 60 anos que vem. Eu tô lá ainda não. É porque os desenhos que ele via, repetiu depois. Depois eu mando a app para você, Vitória. Quem quiser eu mando. Aí ela fala assim, no começo da quarentena, o site de Harvard, quem não conhece, é uma das universidades mais conceituadas do mundo, estava oferecendo vários cursos com diploma também. O diploma eles cobravam, mas tá bom. Mas dava o curso. Exato. Tem pessoas que fazem questão do diploma. Aqui na igreja, o senhor abriu, né? A gente tem um curso de teologia. Hoje nós não estamos fazendo porque ele é presencial, então não tem aglomeração. Mas o senhor abriu para aquelas pessoas que querem você quer conhecimento... o diploma? Eu não posso te dar o diploma sem que você pague, porque o diploma não vem de mim, vem lá do curso que você paga, né? Não é aqui, é no Paraná. Agora, se você quer conhecimento, senta aí e aprende, irmão. E tem muitas pessoas, mesmo estando isso aberto, que elas abrem mão desse conhecimento. Diploma nem sempre é importante. Titulação, ela abre algumas portas, mas o conhecimento então, abre Paulo, algumas portas. Para não procrastinar, nós precisamos aprender a utilizar o tempo para fazer aquilo que, mesmo que ainda tenha um período para ser realizado, mas a gente já pode fazer agora, é melhor fazer. Faz agora, como diz o ditado, porque deixar para fazer depois. Quantas pessoas você já viu desesperadas, adolescentes, porque um professor marcou um trabalho para ser entregue daqui a um mês, e o adolescente procrastinou e disse assim, não, no final de semana antes eu faço. E quantas vezes, de repente, aquele final de semana que ele estava planejando, alguma
coisa acontece que o impede de dedicar o tempo que ele gostaria àquele trabalho, e ele acaba das duas, ou fazendo um trabalho mal feito, ou não fazendo o trabalho, porque procrastinou talvez por um mês. Não, é daqui a um mês ainda, deixa eu jogar um videogame, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, e ele deixa de aproveitar a oportunidade para fazer algo excelente, porque se eu tenho um mês para fazer um trabalho, puxa vida. Vai fazendo a partir de agora. Eu me lembro de uma frase de um filme, esse não é tão antigo não, mas a série era muito antiga, eu via com meu pai, Esquadrão Classe A. Quem lembra disso aí? E depois fizeram um filme do Esquadrão Classe A. E aí prenderam o capitão, né? O capitão foi preso, o general, sei lá o que, foi preso. E aí o cara vem a ele na prisão com uma foto distorcida de um cara e ele tem a foto limpinha. Aí o cara fala, como você conseguiu isso? Aí ele falou assim, me dê um dia, eu sou bom. Me dê uma semana, eu sou muito bom. Me dê 6 meses, como eu estou aqui, eu sou imbatível. Quando eu ouvi aquilo ali, eu fiquei pensando, cara, se a minha relação de tempo para fazer alguma coisa corresponde à excelência do que eu vou entregar, então, meu Deus do céu, quanto mais eu antecipo aquilo que eu preciso fazer, quanto mais eu tiver possibilidade de antecipar, melhor será o resultado. Uma experiência muito simples que eu estou tendo e muito real. E às vezes você não dá valor às coisas simples e acaba perdendo tempo de crescer e aprender. Na área que eu atuo de trabalho, é impossível hoje, no tempo de hoje, mas eu creio que um tempo futuro eu não vou fazer mais isso. É levar serviço para casa. Eu não consigo não levar para casa. E chego a casa, eu tenho que fazer toda uma manobra para que no outro dia esteja tudo pronto para que eu possa então trabalhar. Mas eu comecei percebendo... Tem que tomar cuidado esse de levar serviço para casa, que ele não pode ser seguido à risca, tá? Sim. Existem tarefas, existe serviço que a gente faz que ele acaba, por exemplo, como que um professor não vai levar serviço para casa? Sim. A gente tem que tomar cuidado que nem tudo deve ser tomado à risca. O seu trabalho, por exemplo, vai ter situações que vai ser difícil. Você talvez tenha que adaptar e limitar o tempo que você vai trabalhar em casa. Você vai ter que incluir uma parte do seu horário de trabalho, a parte que você tem que trabalhar em casa. Porque você produz durante o dia e chega tarde, você vai ter que organizar tudo aquilo que você trabalhou. Então, para um outro dia está pronto. E aí, o que eu comecei analisando nesse tempo de trabalho? Eu só estou falando isso, Vinícius, porque tem pessoas que levam isso muito à risca. Entendi. E acaba perdendo tempo de lazer, tempo de leva a risca e acaba achando que é um pecado fazer alguma coisa. Ao contrário, então, né? E aí... Então, os dois extremos é o problema. Sim, isso. E aí, o que eu percebi? A gente fica aqui falando e ele não conseguiu falar. Eu ia sacanear ele, ia falar assim, dessa vez eu vou deixar você falar. O que eu percebi nisso? No outro dia... Mas é para ajudar ele. Não, sim, aí eu tô aqui para ser uma esponja. E aí, o que eu percebi? Que no outro dia, eu perdia muito tempo, olha só que interessante, eu perdia muito tempo para arrumar o carro e todas as coisas que eu fiz no dia anterior. E quando estava tudo pronto no dia seguinte, o dia já tinha ido embora. E aquilo que eu podia fazer com antecedência, eu não fazia. E você acaba saindo mais estressado porque o tempo está correndo e você... Porque, na verdade, eu me canso muito mais em casa que na rua. Né? E aí, o que eu aprendi? O que eu faço? Arrumo o carro à noite. Primeiro que eu não tenho sol. Porque o sol, descer escada, subir escada, e você é terrível. Você sai mais... E aí... Vinícius, você dorme melhor? Não, você dorme despreocupado. Um dia anterior eu ajeito todas as notas, eu arrumo o carro, eu ajeito tudo, até a roupa, Flávia que ajeita. Eu vou explicar aqui, porque eu falei Flávio, Paulo também falou Flávio, né? A esposa do Paulo é Flávia. São tantas Flávias, né? Aqui que é complicado. E aí, enfim... A sua esposa é Flávia, dele é Flávia, de Luiz Fernando é Flávia. Ele fala minha Flávia, né? Muitas Flávias. Só pra parece que é uma Flávia para todo mundo. E aí eu falei assim... igual o outro, né? Que... foi ler a Bíblia para pregar e disse Simeão e Ana
estava esperando Jesus no templo, aí pregou e falou: irmão, Deus é tão poderoso que Ana, depois de ter Samuel, ficou vivo até ver Jesus. Não. Porque parece que só tem uma Ana na Bíblia, mas tudo bem. Fala não, que tem um Jacó que é da descendência de Jesus, que uma vez a Flávia viu a pregação também, que pegaram o Jacó lá do Velho Testamento jogando no Novo. O terrível é o Danal, né? O Danal, mas vamos lá. E aí eu fico... Aí eu falei assim, cara, como que eu amenizei esse tempo? Como que eu substituí? Sim. Como que eu estou menos cansado, vamos dizer assim, de talvez sair... E quando você sai de casa e esquece alguma coisa porque o tempo está corrido? É terrível. Estava em São João da Barra, sim, esqueci em casa. Como que eu volto? Não tem como. Bacana. Então, quando você... Aí eu falei assim, não, peraí, eu tenho que arrumar outra forma... Quanto mais que essa barreira sanitária, como é que volta? Como que volta? E o custo, o gasto. Isso tudo é tempo e tempo e dinheiro. E eu vou jogar um negócio daqui a pouco aí que vai... Aonde? Não, vou falar agora. Correr, primeiro, eu vou falar agora. E aí você começa... 10, então joga agora. Aí você começa a entender que você tem que aplicar Não, mas essa é rápida. O pessoal vai se arrepender. Para que esse tempo vire qualidade para você mesmo. Falar em Flávia, ela entrou agora. O que eu quero falar é o seguinte, que eu falei que eu vou jogar agora é o seguinte, e muito triste que eu vou falar, infelizmente, procrastinar é hábito. É hábito, é isso aí. Então a pessoa, tome muito cuidado, a pessoa que procrastina hoje, se ela não abrir o olho e não mudar esse hábito, ela vai procrastinar a vida inteira. Então o jovem, tá? Que está lá no seu ensino fundamental, que você permite, né? Porque ele está lá no fundamental, os pais permitem também, que ele crie o hábito de procrastinar. Ele tem um trabalho para entregar semana que vem. E você permite que ele espere até o último momento para auxiliá-lo, para poder orientá-lo, que ele deve fazer o trabalho com qualidade. Ele vai crescer uma criança, um jovem, um adulto procrastinador, porque ele vai criar o hábito de procrastinar. Você pode reparar na sua vida que quando você tem o hábito de você procrastina, não é só numa situação. Pode reparar que são em vários momentos que você procrastina. E acaba realmente virando um hábito difícil de mudar depois. Sim, dá muito trabalho. Vira o tal do vício, né? A questão do cachimbo, você falou aí. Ela falou que ela estava assistindo já, porque estava na outra tela. Quando tudo que vira hábito, você gasta uma energia muito grande para você desconstruir isso no seu cérebro. Sim. Porque nós já falamos aqui, o cérebro nosso, do ser humano, está preparado para automatizar todas as nossas ações. Ele faz isso através dos hábitos. Quando ele cria um hábito, é porque isso ele demorou um certo tempo para que aquilo ele construísse aquilo. Quando ele padroniza aquilo, que aí tem uns camaradas que dizem que é mais ou menos 21 dias para você criar um hábito. Então, cria-se um hábito, né, você fazendo sempre, né? Não é 21 dias faz hoje, semana que vem, não, é 21 dias. Então, seguidos. O cérebro vai criar o hábito. Quando ele criar o hábito para você desconstruir, vai gastar muito mais do que 21 dias para você desconstruir. Sim, você vai ter que ter um esforço, uma disciplina muito maior. E talvez você não consiga. Isso. E talvez então você precisa. Andou tão longe para voltar. Então administrar o tempo, é por isso que nós fizemos essa live, é algo de suma importância para as nossas vidas. Ô Long, e a partir de semana que vem a gente vai falar de quê, cara? Temos que ver um tema aí. Então semana que vem tem surpresa, tem tema novo, tem coisa nova pro pessoal aí, pra gente abençoar a vida desse povo. Tem algumas sugestões, né? Dadas pelos nossos colaboradores, ouvintes, como é que fala que o pessoal falava muito na televisão? Telespectadores. Nossos internautas. Os internautas. Telespectador antigo, né? Agora nossos internautas, você sugeriu alguns temas e com certeza vai ser um desses que na terça-feira a gente vai começar a falar sobre ele. Gente, vamos ficando por aqui então, né, Paulão? Vamos lá. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês. Falamos sobre a administração do tempo. Quinta-feira tem culto, 19h30. Esperamos vocês para poder cultuar conosco, aqueles que já agendaram. Eu falo infeliz e feliz. Felizmente, porque, graças a Deus, as pessoas desejam estar no culto. Infelizmente, porque queríamos que houvesse espaço para muito mais gente. Mas não temos mais vagas para os cultos da semana, tá? Aleluia. Mas estamos orando para que Deus nos proporcione a oportunidade. Estou achando que a gente vai ter que começar a fazer um culto terça, outro quinta, outro domingo,
para poder atender a demanda das pessoas, e a gente vai ter que reorganizar, mas a gente não vai parar a live não, tá, gente? Talvez a gente só reorganize. Havendo o desejo de você estar no culto, pode ter certeza que a liderança dessa igreja vai fazer tudo que tiver ao alcance para que você assista. Com certeza. Queridão e queridões lindos, Deus abençoe vocês, amigos, abençoe os irmãos, fiquem na paz. Até, né, quinta-feira no culto, se Deus quiser, estaremos juntos adorando o nome do Senhor. Amém. Abraço para toda a família aí de Pregai. Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima, não é? Até a próxima. Paz, Deus abençoe queridos. cada um. Amém. Boa noite. Muito bom estar com você.